Boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Vamos admitindo vocês aos pouquinhos. Gente, que bom. Hoje a gente vai falar de síndrome do intestino irritável, né? São desordens parecidas. Síndrome do intestino irritável, SIFO, SIBO e endometriose, endobele, né? Aquela barriguinha das pacientes com endometriose, tá? E como é que a gente pode tratar essas pacientes, algumas sugestões de produtos, de protocolos, para que a gente leve isso para a nossa prática clínica. A gente tem uma moderadora, que é a Bia. Então, coloquem as perguntas que vocês tiverem ao longo da aula no chat. A gente vai ter no finalzinho um momento para eu responder dúvidas de vocês. A Bia vai escolher as melhores perguntas e no finalzinho da aula eu respondo as dúvidas, né, que vocês tiverem, tá bom? Combinado? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Espera aí. Ó. Bom, então vamos lá. Vamos falar de intestino irritável, SIBO, SIFO e endobarriga. Parece, mas não é, né? Então, às vezes, no consultório, a gente trata todo mundo como se fosse intestino irritável e é por isso que a gente não tem resultado, que a gente não está tratando intestino irritável ou a gente não está tratando só ele. Porque o intestino irritável, ele vem acompanhado, né? Com outras desordens, com outras coisas. Então, vamos lá Aninha, entender. Oi, só uma coisa, você compartilhou a tela? não compartilhei, não? Não, não tá aparecendo. Tá, então peraí. Tô louca, gente. Agora tá indo. Agora tá? Agora foi. Só não tá no modo apresentação. Pronto. Agora sim. Foi? Pronto. Bom, Fica. então vamos lá entender um pouquinho sobre o intestino irritável. É o primeiro, né? Então, quando a gente fala de distúrbios intestinais funcionais, a gente tem uma estimativa, segundo o American College de Gastroenterologia, que 40% dos pacientes com queixas gastrointestinais, eles têm distúrbios intestinais funcionais. Ou seja, ele não tem uma doença inflamatória intestinal, ele não tem um refluxo, ele não tem uma gastrite, ele tem desordens funcionais. Qual é a grande dificuldade de desordens funcionais? Diagnóstico. Porque a gente não tem muitos testes, né, validados e a gente não consegue observar essas desordens através de exame de imagem. Então, é aquela coisa de, não, mas os meus exames estão normais, eu já fiz endoscopia, tá tudo bem, a minha coluna tá ótima, eu não sei por que que o meu intestino não tá ruim, né? Porque o distúrbio intestinal funcional, ele não é igual a uma doença inflamatória, ele não é igual a uma gastrite, ele não é igual a uma úlcera, onde eu consigo, através de um exame de imagem ou de um marcador sorológico, identificar o que está acontecendo, tá? Então, é difícil, inclusive, para o corpo de saúde que acompanha esses pacientes que consiga diagnosticar de forma precisa o que a gente está tratando no consultório. Na maior parte das vezes, né, que o paciente chega para mim e fala que eu já fiz várias coisas e nada resolveu, geralmente o que tem ali é uma falha de diagnóstico. E a partir da falha de diagnóstico, há também uma falha de prescrição, seja na dieta, seja no suplemento, seja no medicamento a ser utilizado para esses pacientes. Inclusive, a gente tem, por exemplo, para um paciente que tem aquela queixa que a gente chama de dispepsia funcional, né? Aquele paciente que a gente falou na aula passada, que tudo que ele come gera um desconforto, uma dor, um empachamento. A gente tem como bula de medicamento de prazol, a gente tem ali que o omeprazol é uma possibilidade, mas você há de convir que num paciente com dispepsia funcional não é o prazol que vai resolver a vida dele. Esse paciente precisa de outras coisas, né? De gengibre, alcachofra, enzima, mas prazol não vai resolver a vida dele. Então, a gente tem uma limitação de diagnóstico e essa limitação de diagnóstico, ela limita, inclusive, as nossas intervenções. E na gastroenterologia mais ortodoxa, a gente fala pouco de distúrbio intestinal funcional. A gente acaba mais falando da doença mesmo, tratar aquele paciente acometido, grave, né? Aquele paciente mais difícil, né? Só que isso aqui é o futuro, as desordens intestinais funcionais, porque tem tudo a ver, ó, com a cabeça, né? E o nosso eixo intestino-cérebro tá o quê, gente? Mais para lá do que para cá, né? Então, tá todo mundo precisando
olhar melhor para essas desordens, tá? Então, quando eu falo aqui dessas desordens funcionais, eu estou falando da síndrome do intestino irritável, que é super comum, a gente fala ali de 700 milhões de pessoas acometidas mundialmente, a epidemiologia que a gente tem, mas acredito que seja maior. Aqui no Brasil, a gente tem alguns grupos que sugerem 20% da população, mulheres, né, majoritariamente, mais comum de mulher, tá? A gente tem a constipação funcional. Tem paciente de vocês que vocês acham que eles têm intestino irritável. Ele não tem intestino irritável, ele tem constipação funcional. O marcador importante da síndrome do intestino irritável é dor ou desconforto. Né? Então, tem paciente que ele é um constipado crônico. Semana passada atendi uma menina que é uma constipada crônica, faz cocô uma vez na semana. E ela não tem dor nem desconforto, né? Associada ao hábito evacuatório, ou mudança do padrão evacuatório, ela tem um intestino que, cara, morreu, esqueceu de deitar. Ele não funciona, ele é hipotônico, né? Ele não consegue fazer esse movimento aqui de propulsão e mistura. Ela falou: não, eu tenho síndrome do intestino irritável. Eu falei: não, você tem constipação funcional, é outra coisa. Tá? A síndrome do intestino irritável é definida por critérios de Roma 4, a constipação funcional Roma 3, tá? Diarreia funcional, esse aqui, para mim, é erro de diagnóstico, né? Mas aí eu vou ter que falar lá com os critérios de Roma. A distensão abdominal, né? O bloating, que a gente chama, que é essa barriga super, hiper distendida, característica lá da endobélica, a gente vai falar mais um pouquinho. Desordens inespecíficas desse trato gastrointestinal e desordens induzidas por medicamento, por opioides, tá? E aí, o que que acontece? Nesses pacientes que falam, né, de síndrome do intestino irritável, seja padrão constipação, diarreico ou misto, geralmente bloating, distensão abdominal está presente, né? Então, apesar de não ser um critério diagnóstico, é uma queixa presente em 92% dos pacientes com queixa gastrointestinal, absolutamente inespecífica. Então, quando vocês me perguntam assim, Vânia, o que que eu tomo para distensão? Pô, não sei, porque o que que causou a distensão? É a partir daí que a gente consegue sugerir a melhor intervenção para vocês. E na síndrome do intestino irritável, independente da forma que ela se apresenta, distensão e bloating são duas queixas comuns. Então, a gente tem síndrome do intestino irritável D, diarreico, C, constipado, M, misto. E a gente tem o que não tem alteração de padrão das fezes. 25% deles faz cocô direitinho. Faz cocô todo dia, as fezes formadinhas, mas ele tem dor ou desconforto associado a hábito evacuatório. Então, ele acaba entrando dentro dos critérios de Roma, tá? Então, lembra que eu sempre falo para vocês? Nutrição não dá diagnóstico, mas a gente precisa entender de diagnóstico. Até para quando o paciente traz uma queixa para a gente, ele fala assim, não, eu tenho síndrome do intestino irritável. A gente fala, olha, eu acho que você não tem não, tá? Porque você não está dentro de critério diagnóstico. Então, é dor abdominal recorrente, mas essa dor não é incapacitante. Dor incapacitante é endometriose. Quem faz isso é endometriose. Como a endometriose se sobrepõe à síndrome do intestino irritável, às vezes essa mulher tem os dois e ela tá achando que é o intestino, mas não é o intestino, é a endometriose puxando essa dor. Então, aquela dor que ela vai para o hospital, que ela tem que fazer não sei o quê, avalia se essa mulher não tem endometriose. É muito comum que ela tenha e não saiba. Hoje mesmo eu recebi exame de uma paciente com essa queixa de dor incapacitante. Não, eu tenho certeza que é intestino irritável, porque eu fico 2 dias sem poder trabalhar. Falei, não é não, isso aí é endometriose. Aí hoje a gente pegou o resultado da ressonância e aparece lá uma endometriose profunda com endometrioma. Enfim, então ela tem dor abdominal recorrente, pelo menos um dia por semana nos últimos 3 meses, associada a 2 ou mais dos seguintes critérios. Então, não é aquela coisa que aconteceu uma vez. Hoje, uma paciente me mandou um áudio falando assim, Vânia, eu finalmente acabei desenvolvendo síndrome do intestino irritável. Eu falei, me conta. Ela, não, porque semana passada eu comecei com uma dor e aí eu fui no hospital na sexta, me falaram que era apendicite, mas aí depois foi descartada e eu tomei Buscopan e eu fiquei lá um dia inteiro tomando medicamento até que o médico falou que é síndrome do intestino irritável. Eu falei, olha, pode até ser que seja, tá? O primeiro sintoma, mas você não tem um histórico recorrente de queixa, de dor abdominal recorrente nos últimos meses. Então, eu não posso te dizer que isso é síndrome do intestino irritável. Você pode ter tido uma gastroenterite, já que ela teve diarreia, também teve vômito. E aí sim, você pode abrir um quadro de síndrome do intestino irritado pós-infecção, porque é super comum. 40% dos casos de síndrome do intestino irritado é pós-infeccioso.
Mas hoje, com essa sua queixa de sexta para hoje, você não está dentro de critério diagnóstico, porque não tem tempo. Ou seja, nos 3 últimos meses, essa paciente tem que referir que ela sente dor ou desconforto pelo menos uma vez na semana. Não é um caso isolado. Ah, aquele final de semana eu comi um negocinho, senti uma dor. Não é isso. É algo que se repete. É algo que é comum na vida dessa paciente, tá? Então, pode estar associada à defecação, ela pode sentir dor antes ou após de defecar. E tem paciente que acha que isso é normal, que ele vive uma vida inteira assim. Eu tenho uma paciente que ela uma vez falou isso para mim, ela, ué, mas não é assim? Porque eu sempre senti dor depois de fazer cocô. Eu falei, não, isso é marcador da síndrome. Ela, caramba! Aí ela perguntou para o marido dela, e o marido dela falou, não, nunca senti dor depois de fazer cocô. E aí ela descobriu que aquele sintoma que ela conviveu uma vida inteira não é normal, né? Alteração associada à frequência das fezes, o paciente fazia um cocô, tá fazendo 2, 3, 4, ou ele fazia cocô todo dia, agora ele resolveu que ele faz cocô a cada 3 dias, tá? E associada à mudança no formato das fezes. Sempre que eu falo de síndrome do intestino irritável, não tem um exame com um marcador específico. Então, por isso eu tenho que excluir outras causas, doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, né? Então, todas elas têm que ser excluídas. Primeiro eu faço a exclusão de outras causas e depois eu tenho um diagnóstico de inclusão. Critérios de Roma 4 é um diagnóstico de inclusão, aonde o meu paciente tem que estar dentro desses critérios aqui para que a gente consiga dar o diagnóstico de forma adequada para ele. Então, como eu falei para vocês, 11,2%. Oi. Deixa eu só te interromper rapidinho, só para te avisar que sua câmera está desligada, tá? Oi, gente. E agora? Ligou. Fechou de novo, Agora tá aberto. tá? Tá. Ela abriu e fechou, sem Fechou. querer. Tá bom. Se fechar, me avisem. Pode deixar. Então, esse paciente com síndrome do intestino irritável, como eu estava falando, 11% da população mundial tem síndrome do intestino irritável, mas eu acredito muito no subdiagnóstico, porque tem um monte de gente que vive com a queixa e, né, não sabe que é síndrome do intestino irritável, não tem acesso à informação, não tem acesso a médico, né? Então, pode ser que esse diagnóstico seja, quem sabe, até o dobro do que a gente está esperando. É mais comum no sexo feminino. O que não é mais comum na gente, né, gente? Que tristeza. É mais comum no sexo feminino, é mais comum antes dos 50 anos, então é um diagnóstico ali da vida adulta dessa mulher, jovem adulta, tá? É comum que haja uma infecção gastrointestinal prévia, uma gastroenterite, uma giardíase, sabe o que? Covid. Covid pode ser gatilho para síndrome do intestino irritável. Exposição a antibiótico, um histórico de vida onde essa paciente usou muito antibiótico e atuou como gatilho. Estresse psicológico, porque todo mundo que tem intestino irritável é ansioso. Ponto, tá? Não precisa, mas será que ela é ansiosa? Você é, tá? Então a gente já sabe que é uma desordem do eixo eixo intestino-cérebro. E se eu não tratar sua cabeça, eu não vou tratar seu intestino. Então, calma, relaxa. Né? Por isso que eu falo para as minhas pacientes, vamos meditar, vamos orar, né? Vamos fazer espiritualidade, meditação, porque se a sua cabeça continuar acelerada assim, por melhor que eu seja tecnicamente, eu não consigo te ajudar. Alinhamento de expectativa, tá? Meu vídeo fechou de novo. Tá fechando, Vaninha. Será que não tá clicado, não tem nada apertando o seu teclado sem querer? Não. Ó, fechou de novo. E agora? Agora abriu. Vamos ver. Me contem, tá? Eu tô olhando aqui. E a síndrome do intestino irritável tem muito a ver também com gatilhos alimentares. Isso a gente vai ver dos gatilhos alimentares, que é importante lá quando a gente for falar de endobele, tá? Porque a endobele não tem a ver com gestão de alimentos gatilho, diferente da síndrome do intestino irritável. 80% dos pacientes com síndrome do intestino irritável, elas vão falar para vocês assim, tudo piora quando eu como. O problema começa quando eu começo a comer, porque se eu ficar em jejum, tá tudo bem. Na síndrome do intestino irritável, tem um prejuízo na expressão de enzima. E esse prejuízo na expressão de enzima, especialmente enzima de carboidrato, faz a gente ser sensível a um monte de alimento. É aquela paciente que fala, é bem característica também da SIBO, porque é comum que as desordens estejam juntas, mas é aquela paciente que fala assim, não, mas quando eu como melhor eu pioro.
Quando eu como mais legume, verdura, fruta, salada, eu fico cada vez pior, Vânia. Não é possível. Será que eu tô ficando doida? Né? Então, elas têm esses questionamentos. A nossa digestão é dificultosa mesmo, é prejudicada, tá? Vamos entender um pouquinho da síndrome do intestino irritável, a fisiopatologia. A gente entende, por definição científica, que a síndrome do intestino irritável é uma desordem do eixo intestino-cérebro. Ponto. É isso que consta lá na literatura. Mas é muito mais complexo do que isso. E para eu saber tratar esse paciente, eu preciso olhar para todos os lados. É uma visão de guarda-chuva. Tá? Então, eu tenho sim uma desordem do eixo intestino-cérebro, por isso que a gente é ansioso, tá? Quem tem síndrome do intestino irritável aí já sabe como é que é, ou como, quando trata pacientes assim, né? Então, eu tenho uma desordem do eixo intestino-cérebro, e aí o que que acontece? Eu tenho aumento da percepção de dor visceral, que a gente chama de hipersensibilidade visceral ou hiperalgesia visceral. Então, esse intestino irritável, ele, na verdade, ele faz a leitura de movimentos tradicionais do trato gastrointestinal como estímulo doloroso. Não tem nada acontecendo ali. É água passando, é gás passando, é bolo alimentar passando. E os receptores de vaniloides, que a gente chama, que são os receptores de dor, eles entendem essa passagem do bolo alimentar como se fosse estímulo doloroso. Não tem nada doendo, você que está nervoso. Né? Então, eu tenho uma captura de um movimento tradicional do trato gastrointestinal, eu mando isso para o meu cérebro como estímulo doloroso, e esses pacientes com síndrome do intestino irritável, a gente tem áreas da dor muito ativadas na cabeça. O nosso limiar de dor é baixo. Né? Então, qualquer coisinha que está acontecendo ali, para a gente é um estímulo doloroso, tá? Então, é o que a gente chama de hipersensibilidade visceral ou hiperalgesia visceral. Geralmente tem associados distúrbios de motilidade, ou move de mais ou move de menos. Eu tenho uma alteração na função da mucosa superpermeável, tá? E teoricamente ela é mais disbiótica. Então a gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, mas eles andam juntos. Então o paciente, uma microbiota mais corrompida, tende a ter esse intestino mais permeável, mais inflamado. Quanto mais disbiótico, piora a permeabilidade, piora a percepção de dor, piora a digestão. Quanto mais inflamado, piora a microbiota, então é um ciclo vicioso que se retroalimenta, tá? Eu tenho um prejuízo na função imunológica, uma inflamação crônica de baixo grau, então, ó, não pode haver dúvida quanto a isso. Essa resposta que eu vou falar agora, você tem que ter na ponta da língua. Síndrome do intestino irritável não é da alçada de doença inflamatória intestinal. Você não pode se confundir. Síndrome do intestino irritável não é da alçada de doença inflamatória intestinal, apesar de a gente saber que nesses pacientes existem níveis mais altos de interleucina 6, TNF-alfa, NF-κB, mas não é da alçada de doença inflamatória intestinal. Retocolite e Crohn são, síndrome do intestino irritável não, tá? Então, às vezes vocês confundem, não pode haver confusão nisso, tá? Isso tem que estar muito claro na tua cabeça. A microbiota intestinal, nossa, é péssima. Geralmente a gente tem polimorfismo de NOD2, a gente não produz muito peptídeo antimicrobiano. Então, a nosso intestino é uma guerra biológica, né? Então, tem um monte de bicho ali que ninguém convidou e que a gente não consegue dar conta. É por isso que a gente usa suplemento, é por isso que a gente usa enzima, é por isso que a gente tem ali chá, estilo de vida, porque esse intestino sozinho é que ele não vive, não dá. Apesar do médico achar que não, ó, só fazer uma dietinha low food map. Gente, se fosse isso, estava fácil, não precisava nem estudar o que eu estudo, né? Porque dieta low food map pode ser uma boa intervenção, inclusive eu vou falar dela, mas não resolve tudo que esse paciente tem. Olha o tamanho do problema que eu tô tratando. Se fosse só a dieta, gente, estava bom. E o sistema nervoso desse paciente aqui, ele também é, ó, agitado, nervoso, tá? Então, eu preciso, por isso que a gente fala muito de nervo vago, meditação, espiritualidade, gratidão, né? Tudo isso é importante para eu acalmar essa galerinha aqui que está muito nervosa nesse paciente. Se a gente vê o que a gente tem descrito como tratamento dietético, né? É maravilhoso porque é simplista, né? Então, o que a gente tem para o constipado? Fibra, ou ele vai usar laxante, né? Então, em alguns pacientes, no constipado funcional, aquele que realmente não faz cocô entupido, a gente às vezes precisa usar laxante, tá? E aí a gente vai usar, por exemplo, um PEG 4000. Ou a gente vai usar medicamento, tipo Resolor.
É pior eu não medicar esse paciente e deixar esse paciente constipado. Ele vai fazer cibo, ele vai fazer outras alterações do que eu deixar esse paciente medicado com esse intestino funcionando. Tá? Então, em alguns momentos, eu tenho que medicar esse trato gastrointestinal, porque ele não tem condição de resolver sozinho, não. E a nutrição não vai resolver tudo. Ajuda, mas não resolve tudo, tá? Mas nesse paciente constipado, basicamente é fibra e água. Só que você já percebeu que fibra e água não resolve, não salva a lavoura, né? Mas a gente pode falar de outros medicamentos antidepressivos, aminas tricíclicas, geralmente a amitriptilina. Sou fã, gosto de em alguns pacientes, em outros não, aumenta muito a fome, né? Então, depende do paciente que eu estou tratando, mas o antidepressivo, ele tem uma característica anti-inflamatória no cérebro. Então, em alguns pacientes que são muito, né, com muitas questões mentais, se eu não cedo o sistema nervoso dele, eu não trato o intestino. Tem paciente que tem indicação de uso de antidepressivo. Mas a gente vai tentar o máximo possível que a gente puder que ele não entre na medicação, tá? Agentes procinéticos, né, opioides e os agonistas. O que é o agonista? É o que faz o intestino se mover. No paciente diarreico, né, a gente vai fazer medicamentos que têm atividade antidiarreica e Mosec, por exemplo. Antidepressivo, amina tricíclica, amitriptilina, que é um dos topos de intervenção. Antibiótico, é comum a gente tratar esses pacientes com flagyl, que é metronidazol. Não acho que é isso que deve ser feito, salvo se eu tiver uma SIBO documentada de fato, porque a gente sabe que o uso desse antibiótico vai piorando muito esse paciente no longo prazo, eu tenho que entender a causa da diarreia. E eu posso usar agonistas também, que vão, na verdade, nesse caso, eu vou tentar lentificar a atividade desse trato gastrointestinal, tá? E eu posso ter o padrão misto, né? Que é fezes mais molinhas e fezes de bolinha. Aí a gente pode falar de antibiótico, probiótico ou antiespasmódico, tipo um Buscopan da vida, se esse paciente é referidor. Na verdade, todos eles podem referidor e todos podem usar antiespasmódico se for o caso, tá? Por conta da hiperalgesia visceral. Mas qual é o nosso papel como nutricionista? Evitar que esse paciente seja medicado, né? Então, o que a gente tem documentado de melhor intervenção dietética para esse paciente? É a dieta Low Food Map. Ainda é a dieta Low Food Map. Então, a dieta Low Food Map, ela tem 3 steps, né? Então, ela tem o step 1, que é onde eu faço a restrição desses alimentos, e aí isso vai ser por 6 a 8 semanas. Eu tenho o step 2, onde eu faço a reintrodução desses alimentos grupo a grupo, avaliando a sensibilidade individual desse paciente. E eu tenho o step 3, que é a personalização da dieta. Porque esse paciente não pode viver uma vida toda em restrição. Não é o que a gente quer. A gente sabe que tem um comprometimento ali da qualidade de vida, da questão emocional desse paciente e um comprometimento da diversidade microbiana se eu tiver uma dieta muito restrita em fibra, que a dieta Low Food Map ela é baixa em fibra, né? Tem menos fibra. Então, acaba que a gente pode comprometer esse ambiente intestinal. Aí você vai me perguntar assim, mas a dieta Low Food Map funciona? A taxa de sucesso é muito alta, né? Então, ela varia de 50% a 87% quando a gente tem uma intervenção e uma adesão adequada, mas ela é uma intervenção terapêutica, não é um estilo de vida. Então, não dá para aquele paciente falar assim, não, mas eu estou há 3 anos na dieta Low Food Map, tá errado, né? Então, às vezes isso acontece no meu consultório, esse paciente falar que está há 3 anos, 4 anos numa dieta Low Food Map, inclusive isso pode ser algo que está prejudicando você e não te ajudando, tá? E aqui eu trouxe algumas sugestões que a gente pode utilizar para esse paciente, por exemplo, que tem esse intestino muito lento. A gente pode utilizar o Motil Pro, né? Então, quando a gente fala do Motil Pro para síndrome do intestino irritável padrão C, ou paciente com constipação funcional, ou paciente que refere empachamento, digestão lenta, o Motil Pro é um procinético, né? Então, o que ele vai fazer? Ajudar esse trato gastrointestinal, fazer esse movimento aqui que a gente chama de propulsão e mistura. E ele é composto de complexo B, de gengibre. O gengibre é um grande procinético, a gente até viu isso na outra aula, né? L-carnitina e 5-hidroxitriptofano, justamente para que a gente consiga melhorar esse movimento aqui. Então, a gente vai tomar 3 cápsulas ao dia. Eu tenho paciente que com 2 cápsulas ao dia já fica super bem, eu não preciso avançar para 3, tá? Então, vale a pena você testar. Começa com 2 cápsulas, se precisar, coloca mais uma cápsula e aí você avalia como é que está esse paciente.
É claro que, além disso, a gente vai fazer dieta, a gente vai falar da água, a gente vai falar de exercício físico. O paciente constipado não pode ser sedentário, porque ele não faz cocô nunca mais. Tá? Então, a gente precisa que ele esteja em atividade, senão esse intestino fica lento toda a vida, né? Moroso. Então, eu preciso dele bem ativo e que ele beba bastante água, 45 ml por quilo de peso. Preciso de uma dieta com a característica também mais laxativa, né? Então, a gente pode falar de gel de chia, geleia de ameixa, mais folhoso, mais água, mais gordura boa, azeite, por exemplo, para envelopar esse bolo fecal, né? E ele conseguir derrapar ali pelo trato gastrointestinal. E para o paciente mais diarreico, que ele é bem sensível, a gente pode pensar na suplementação do butirato, né? Então, o butirato, ele tem uma atividade ali reconstrutora de trato gastrointestinal, porque é o combustível preferencial para essas células intestinais, enterócito e colonócito, tá? Então, o enterócito gosta muito de comer butirato, é o que ele mais gosta na vida, o butirato. Mas se eu tenho um paciente com a microbiota ruim, inflamado, permeável, eu não estou conseguindo produzir butirato de forma adequada. Então, a gente pode pensar na suplementação do butirato, não só para esse paciente com diarreia, mas para o paciente com Crohn, colite, doença celíaca, todos eles estão precisando de butirato para que eu consiga fazer o quê? Recuperação dessa mucosa intestinal que está espoliada, que está sofrida, tá? Então, qual é a posologia? Uma colherzinha de chá ao dia, tá? O butirato, ele consegue ser capturado a hora que você der, porque o intestino adora o butirato, não vai deixar ele passar ali inerte. Então, você pode tomar de manhã, pode colocar à noite, tá? Não tem problema. E quando o paciente não melhora um tratamento para a síndrome do intestino irritável, aí a gente começa a pesquisar. Será que eu estou tratando só intestino irritável mesmo? Ou eu tenho mais coisa a tratar, né? Então, a gente sabe, né, que a síndrome do intestino irritável, às vezes, existem outras condições que imitam a síndrome do intestino irritável. E por isso que às vezes é difícil, como é uma desordem funcional, que não tem um marcador validado específico, um teste, um exame para que eu consiga diagnosticar, e os sintomas dela são meio aleatórios, né? Distensão abdominal, empachamento, constipação ou diarreia, geralmente tem muco nas fezes desse paciente, ela acaba que pode ser muitas coisas, né? Então, ó, se você vir, aqui está a síndrome do intestino irritável. Pode ser que seja SIBO, pode ser que seja intolerância à lactose, pode ser uma intolerância a FODMAP, geralmente associada a SIBO. Pode ser uma sensibilidade a níquel, pode ser uma sensibilidade a glúten não celíaca, pode ser uma doença celíaca, pode ser um supercrescimento fúngico e bacteriano, pode ser uma intolerância à histamina, pode ser uma parasitose, pode ser uma sensibilidade ao oxalato. Então, pode ser muita coisa, porque os sintomas são muito parecidos, né? Então, por isso que a gente tem que ter escutativa e conhecimento técnico, para entender o que cada uma dessas coisas é, até para quando o paciente for me dando o relato, eu conseguir identificar, peraí, o que eu estou tratando? O paciente passa mal com aveia. Pô, passar mal com aveia deve ser níquel. Não, esse paciente aqui, ele passa mal com tomate, espinafre e cacau. Pô, ele está reagindo para histamina, né? Então, pode ser que esse paciente reaja para tudo ao mesmo tempo também, quando esse intestino está irritável, com uma intolerância à histamina transitória e ele ainda tem uma alergia a níquel, esse é o perfil da mulher com endometriose. Ela pode reagir para um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento de tudo, né? O que é a SIBO, supercrescimento bacteriano? É uma disbiose de Delgado. Então, toda SIBO é uma disbiose. Nem toda disbiose é uma SIBO. Então, não fale que disbiose é tudo igual, que vocês têm essa mania de falar, ah, não, é disbiose. Não, disbiose é vago. O que você está tratando? Né? Então, é fungo? É bactéria? É parasita? É arqueia? Quem que está aí nesse ambiente intestinal? Porque a depender de quem é o cidadão intestinal, muda a minha conduta. Então, eu preciso entender qual é o bichinho que eu estou tratando, né? Então, às vezes, isso fica meio conflituoso na cabeça de vocês. E aí a gente precisa entender quem é quem, né? Então, no supercrescimento bacteriano, principal coisa que você tem que olhar para esse paciente e falar, cara, é SIBO. Duas coisas que essa paciente sempre tem: barriga distendida e a queixa que tudo que eu como me faz mal. Só que essa barriga distendida, ela piora no final do dia. Então, ela acorda bem e essa barriga vai distendendo ao final do dia. Por quê? À medida que ela come, esse alimento chega no trato gastrointestinal, não consegue ser digerido e absorvido, ele é fermentado e a barriga dela vai crescendo, né? Então, parece bebê, mas é bactéria, né? Então,
essa distensão abdominal é importante, que piora no final do dia. E a queixa de que tudo que eu como me faz mal é a cara da SIBO. É a primeira coisa que você tem que pensar, tá? Pode haver mudança do padrão intestinal, então ela fala assim, não, mas eu era diarreica, agora eu tô constipada. Ou eu era constipada, agora eu tô diarreica. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu nunca fui assim. Distensão abdominal, a hipersensibilidade visceral por causa da distensão. Eu acabo pressionando muito o receptor de dor, né? Porque aquela barriga tá distendida. E aí ela fala de um empachamento, de uma má digestão, e eu tenho prejuízo, né, em nutrientes, ferro, B12, ácido fólico, vitaminas lipossolúveis. Alguns fatores protetores da SIBO. Ácido gástrico, por quê? O ácido gástrico é uma barreira imunológica, né? Então, ele impede que essas bactérias da boca, né, de trato superior, alcancem o trato gastrointestinal ali de delgado e posteriormente grosso, né? Mas especialmente delgado. Então, se eu tenho uma hipocloridria, fator de risco. Se eu tenho uma insuficiência de pâncreas exócrino, uma menor liberação de enzimas pancreáticas, eu tenho um fator de risco, porque elas atuam ali como bacteriostáticos e fungostáticos, então impedindo o crescimento desordenado dessas bactérias, dessas leveduras. Sais biliares que vão agir como detergentes, né, como se eles lavassem esse ambiente intestinal e jogasse fora algumas bactérias ali que não estão convidadas para morar naquele ambiente. Alteração de motilidade, por isso que eu falo, não pode deixar ela constipada, ela tem que fazer cocô. Porque se eu não melhoro a constipação, eu não trato a SIBO volta. E aí não faz nem uma SIBO, faz uma IMO, né? Porque geralmente é metanogênica, são arqueias, né? Não são bactérias produtoras de hidrogênio. Eu posso ter um distúrbio da válvula iliocecal. Essa válvula iliocecal, né, que tá aqui, ela vai separar delgado de grosso. Né? Então, ela é como se fosse uma porta. E essa porta tem que estar fechada e vedada. Se ela estiver entreaberta, a bactériazinha do grosso, ela vai querer ascender para o delgado. Então, ela vai ver aquele espaço, no intestino não tem espaço vazio. Ela vai ver aquele espaço, aquela portinha, ela vai falar, que legal, gente, dá para ir por aqui, vamos invadir lá o delgado. E aí ela sobe, ela coloniza, ascende, né? E ela coloniza delgado. Alguns pacientes têm uma alteração na válvula iliocecal. Eu já atendi um paciente que a gente conseguia ver isso pela imagem, ela fica meio entreaberta, tá? E alteração de resposta imunológica, né? Então, esse ambiente intestinal ali mais reativo, uma diminuição de GA mais inflamado, vou mostrar isso também para vocês. Fatores de risco: uso de inibidor de bomba de próton, bloqueador, né, de histamina, por exemplo, cimetidina, famotidina, né, também poderiam alterar essa colonização intestinal. Dispepsia, doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, dismotilidade, constipação funcional, diverticulite, diverticulose, cirurgia abdominal. Tem paciente que fala assim, não, mas eu fiquei assim depois que eu fiz uma cirurgia. É possível? É possível, tá? Não só aumentar a percepção de dor nesse ambiente, como eu alterar a composição de microbiota. Paciente que faz cirurgia de endometriose, pode ser que no longo prazo, mexer naquele ambiente ali deixe ela mais suscetível, tá? Diabetes, esse paciente não pode ter glicose alta, não pode ter resistência à insulina, senão ele não melhora, tá? Hipotiroidismo, porque esse intestino fica lento. Pancreatite, Parkinson, rosácea. Rosácea tem tudo a ver com SIBO, tem tudo a ver com rosto. Tem vários estudos, né, mostrando antes e depois de paciente com rosácea que tomou rifaximina e melhorou a característica da face. Como é que é o tratamento? O tratamento é medicamentoso, tá? Então, o que a gente tem, segundo o American College, é o uso de antibiótico. Então, deve ser feito quando a SIBO for diagnosticada. Particularmente, eu não sou dessa corrente de tratar SIBO com berberina. Por quê? Porque o paciente já chega para você, coitado, morrendo, sem qualidade de vida nenhuma, e às vezes está emagrecida, o paciente é diarreico, ela tem medo, ela é ansiosa, aí você acha que eu vou ficar ali 90, 120 dias dando berberina para quem sabe esse intestino melhorar? Não, o tratamento é medicamentoso, mas isso é 10% do tratamento. É como se eu fosse dar um tiro de bazuca, mas eu tenho que continuar atirando. Então, eu dou o tiro de bazuca com o antibiótico e depois eu continuo atirando de 38 por mais 90, 120 dias. SIBO não se trata só com antibiótico. Isso você pode falar para o seu paciente, que ele vai falar assim, mas eu tomei antibiótico e não melhorei. Então, porque aí você fez 10% do tratamento, agora falta 90%. E isso a gente vai construir
ao longo da nossa jornada de tratamento, porque Roma não foi construída em um dia, nem seu intestino. Você tá com essa queixa há séculos. Eu não vou tratar você da noite para o dia. Você não dormiu saudável e acordou com cibo, né? Isso foi acontecendo. Então agora eu me dê tempo para que eu volte você para o seu estado anterior. E aí, qual é a minha proposta? Que você trate sim com antibiótico, mas que você continue tratando com fitoterápicos com atividade antimicrobiana. Porque só o antibiótico não resolve. E é por isso que tem um monte de paciente nosso que trata uma vez e tem que ser retratado em menos de 6 meses. Quase 50% das pessoas terão que ser retratadas, né? Por quê? Porque usou só antibiótico, aí não resolve. Quais são os fitoterápicos que a gente usa muito na prática clínica? O Philodendron amorense, padronizado em 97% de berberina, ou a berberina, né, para prescrição médica. A gente pode pensar no alho, que é um excelente antimicrobiano, fungicida. O problema é que alho tem food map, nem todo mundo consegue lidar bem com o extrato, com o óleo desodorizado, porque arrota, tem retrogosto, né? Então eu sou um pouco mais cautelosa com alho, mas ele é ótimo se o paciente tolerar, tá? Orégano tem timol, carvacrol, né, que tem um efeito ali fungicida, bacteriostático. A própolis, né, a apis mellifera, que aumenta muito a resposta imunológica. A tabebuia, que é maravilhoso, chama ipê roxo ou pau d'arco, muito utilizado para fungo, mas aqui no Brasil difícil de achar, tá? Apesar de ser nativa, né? É difícil a gente achar, apesar de ser nativa daqui. Cranberry, que vocês acham que é só para infecção urinária de repetição, não, pode ser utilizado para várias coisas, além da E. coli. Então, a gente pode utilizar nesse paciente com supercrescimento bacteriano. O gengibre, que é um procinético, mas tem atividade bactericida também. E o açafrão, né? Que tudo tem estudo com açafrão, cúrcuma longa. Se um dia você fizer uma prova, você bota cúrcuma longa e resveratrol, que você vai acertar. Porque tudo tem estudo com cúrcuma e resveratrol. Anti-inflamatório, cicatrizante, para dispepsia funcional. A gente tem tudo isso documentado em literatura. E aí, com esse efeito antimicrobiano, esse aqui, para mim, não tem comparação dele, não tem outro produto igual a ele no mercado, né? É o Micro Defense com óleo de orégano. Eu uso muito para cibo e para sifo, nos dois casos, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Berberina, óleo europeia, que é a folha da oliveira, artemisia, que é maravilhosa, vocês adoram a artemisia para parasita, né? Para desparasitação. A gente tem o clove e a gente tem o orégano por si só. Então, aqui é um blend de fitoterápicos com atividade antimicrobiana. Como que eu uso na minha prática clínica? Ou a paciente vai usar uma dose, uma cápsula de 8 em 8 horas, ou ela vai usar de 12 em 12 horas. Depende de quão ruim essa paciente tá. Aquela que tem fungo que está saindo pela orelha, ela vai tomar uma dose de 8 em 8 horas. Aquela que tem fungo mais ou menos, está sobrevivendo, e a outra que tem uma cibo, ela toma uma dose de 12 em 12 horas, tá? Então, para mim, esse é um dos melhores produtos do mercado para cibo, para sifo. Uso e prescrevo muito, inclusive para os pacientes que estão fora do país, né? Então, para os pacientes que estão fora do país, o acesso, inclusive, é bem fácil. Você pode utilizar também só a olive leaf, que é a folha da oliveira. Tem um efeito antibacteriano bem grande, documentado em literatura. Inclusive, é muito utilizado na engenharia de alimento para controlar aquela atmosfera do alimento, para não deixar ele apodrecer justamente por conta desse efeito, né? Ele é um extrato padronizado em 15% de oleuropein, que é o princípio ativo ali que vai fazer a grande diferença, né, no olive leaf, porque fitoterápico não é tudo igual. Então, quando a gente está falando de extratos padronizados, a gente tem uma quantidade de fitocompostos aumentada, então isso entrega ali um resultado melhor para o nosso paciente. E aí você pode usar 1 2 cápsulas ao dia, tá? Ou até 3, se for o caso, né? Mas para usar 3, eu usaria o Micro Defense, porque acaba sendo o meu favorito, né? Ele tem um espectro ali muito maior. Isso aqui também é legal, sabe para quê? Para H. pylori. Paciente com H. pylori, a gente pode fazer o olive leaf, tá? Para essa disbiose alta, para estômago, para boca, é interessante, tá? Parece ter efeito para H. pylori, para Campylobacter jejuni, né? Então, é bacana, tá? A dieta, o que que a gente usaria na dieta? A dieta é também a Low Food Map, né? Outro dia eu vi alguém falando na rede social que na cibo não tem que fazer dieta. Como não, gente? Esse intestino fermenta com tudo, como é que eu não tenho que fazer dieta? Essa é a recomendação oficial, esse é o guideline, tá? Do American College, ó. O guideline tá aqui embaixo,
né? Então, eles sugerem que a gente faça a intervenção Low FODMAP para controlar esses fermentadores que chegam em trato gastrointestinal, que geram flatulência, distensão e hipersensibilidade, tá? Quais são as consequências? O que acontece se eu resolvo não tratar a SIBO ou se eu não consigo tratar a SIBO? Eu tenho uma má absorção de nutrientes, que me leva a deficiências de vitaminas, e isso faz muita névoa mental, que é o que a gente chama de foggy mind, a mente nebulosa. Ele também pode falar de queda de cabelo, unha fraca, um cansaço extremo, porque falta nutriente, né, para gerar energia, e eu posso, a depender do caso, ter um prejuízo ali em biogênese mitocondrial se tiver um problema já mais avançado, tá? E aí eu tenho aumento da fermentação com formação de gases, aumentando a osmolaridade do fluido intestinal com distensão, precipitando quadros de diarreia. O dano na borda escova intestinal, e isso é um grande problema. Se eu danifico a borda escova, eu paro de produzir as enzimas de carboidrato, aí eu me torno intolerante a carboidrato. E é por isso que a gente não faz teste de rastreio de intolerância a carboidrato sem antes ter buscado a SIBO. Por quê? Na SIBO, eu faço intolerância a carboidrato. E aí, como eu faço intolerância a carboidrato, eu tenho que tratar a SIBO. E não só pensar na restrição do carboidrato. Aí ficam as pessoas fazendo teste de intolerância à frutose. Teste de intolerância à frutose é assim, ó. Ou você nasce com isso e aí você tem um erro congênito, ou você se tornou isso. Por que você se tornou? Você teve um dano na mucosa desse intestino. E a partir daí você não conseguiu mais digerir. Geralmente ali eu estou falando de SIBO e intestino irritável, tá? Então, intolerância à frutose só deveria ser rastreada uma vez que eu excluo SIBO e síndrome do intestino irritável. Eu, particularmente, não peço esse teste, tá? Não vejo motivo clínico para que eu faça isso com o paciente. Então, eu gero ali um dano na borda em escova, diminuo a expressão, né, dessas enzimas de borda em escova, e eu pioro a sinalização para liberação de enzimas pancreáticas e bile, aí é um problema, porque a enzima pancreática e a bile tem efeito bactericida, bacteriostático, né? Isso acontece por quê? Às vezes por alteração de pH, eu deixo esse ambiente mais ácido, na SIBO, com aumento de proteobactéria, eu mudo a acidez do intestino, e mudando a acidez do intestino, eu posso prejudicar um pouco a sinalização para a liberação de enzimas pancreáticas, né? E isso acaba deixando esse ambiente ali mais suscetível. Eu tenho menor absorção de gordura, e aí esse paciente pode fazer uma diarreia mediada por aumento de sal biliar em trato gastrointestinal. 25% dos pacientes com síndrome do intestino irritável padrão diarreico tem problema com sal biliar. Por isso que nesses pacientes a gente fala do uso de Questran, de sequestrante de sal biliar, tá? E aí pode ser pela SIBO, né? Então essa alteração de sal biliar pode ser pela SIBO. E aí se eu tratar a SIBO, eu melhoro. E deficiências vitamínicas, vitaminas lipossolúveis, tá bom? Paciente com SIBO pode ter aumento da produção de folato. Aí você vê aquele folato super alto, né, no exame, você fala assim, caramba, mas está tão alto. Assim, você estava suplementada? Não. Você fala, ué, que estranho. Pode ser oriundo de bactérias intestinais, porque elas conseguem produzir vitaminas, tá? E na cibometanogênica, que a gente vai chamar de IMO, né, ela não é mediada por bactéria, é mediada por arqueia, que não é bactéria, são procariontes, é diferente, é um bichinho diferente, mas ele se comporta como bactéria, ele fica muito parecido ali com a bactéria. Qual é o problema da arqueia? Ela lentifica o trânsito intestinal, né? Então, quando ela lentifica o trânsito intestinal, eu faço aumento da estase intestinal, eu agravo a constipação. E qual é o problema da arqueia? A arqueia é muito amiga da cândida. Aonde a arqueia está, a cândida quer ir junto. Por quê? Porque a arqueia ela está associada a metabolismo de carboidrato. Paciente que come mais carboidrato tem mais arqueia em trato gastrointestinal. E adivinha o que o fungo gosta de comer? Açúcar, né? E aí acaba que é aquela coisa assim, onde uma vai, a outra vai atrás. Então, se eu tenho um paciente com uma IMA ou uma cibometanogênica, a chance de eu ter uma síndrome fúngica é muito grande. E aí, nesse paciente que tem um prejuízo na enzima, na expressão de enzima de borda em escova, não existe nenhuma possibilidade de eu tratar esse paciente sem enzima. Não tem como, ele não tem capacidade de expressar enzima digestiva. Ainda que seja momentânea e que, na minha esperança,
eu consiga reconstruir essa saúde intestinal, se eu não aliviar para ele nesse primeiro momento, não adianta, eu tenho que dar enzima digestiva para ele. Ele não consegue digerir, ele não tem capacidade. E especialmente, tá? Enzima de carboidrato, blend grande. Quanto maior o blend, melhor. Né? Então, a Digestive Enzymes Ultra, que eu amo, eu uso em mim, né? E uso nos meus pacientes, ele é um blend gigantesco. Né? Então, amilase, protease, lactase, lipase, invertase, celulase e essa amiguinha aqui, que é a alfa-galactosidase, que faz bastante diferença nesses pacientes, porque ela ajuda a gente a digerir feijão, brócolis, né? Aquelas coisas que eles não conseguem comer porque fermentam por causa de FODMAP, tá? E aí, se esse paciente, se você tiver uma suspeita de hipocloridria, que geralmente tem, a gente se beneficia muito do uso da betaína. Então, a gente tem duas apresentações da Digestive Enzymes Ultra. A gente tem com betaína, com 500 miligramas de betaína, e a gente tem sem betaína, tá? Para o paciente que refere dor digestiva alta, gastrite, queimação, esofagite, azia, ele não é candidato ao uso de betaína, ele vai sentir mais dor, tá? Agora, naquele paciente que fala assim, eu como tudo piora, empachamento, né? Eu como, eu arroto, eu soluço, esse paciente possivelmente está precisando acidificar melhor o meio estomacal. Então, ele vai se beneficiar mais dessa aqui. Como que a gente suplementa isso para o paciente? 2 cápsulazinhas antes das refeições. Imediatamente antes, vai comer, sentou, toma a enzima e pronto, tá? Alguns pacientes, especialmente com betaína, eles falam que se eles tomarem muito antes a betaína, eles geram um desconforto estomacal. Então, vai comer agora? Toma e come, tá? Seria o ideal. Sempre atenção a veganos e vegetarianos, né, que é uma dificuldade tratar SIBO nesses pacientes, né, por conta de leguminosa, e eles ficam arrasados. Eu tenho uma paciente há poucos dias, eu atendi, tem uns 15 dias, que ela era vegana, e ela falou, Vânia, eu deixei de ser vegana porque, assim, eu não consigo mais comer nada. Tô emagrecida, né? Então, ela tá bem magrinha mesmo, tô emagrecida, não tô conseguindo comer, porque tudo que eu gostava de comer agora fermenta. Eu não posso comer folha, não posso comer meus cogumelos. Quando eu como as oleaginosas, eu passo mal, a leguminosa eu passo mal. Então, eu voltei a comer carne porque eu percebi que era uma coisa que não me fazia mal. Carne, entre aspas, peixe, no caso, né? Peixe e frutos do mar, ela é pescetariana. Mas ela falou: eu não tô conseguindo fazer o que eu quero, e eu não quero voltar a comer peixe, né, e frutos do mar, mas eu não sei mais o que comer, né? Então, é muito legal quando a gente consegue tratar esses pacientes, porque ali já é uma filosofia de vida, né? E é legal que ele possa viver a vida que ele escolheu para ele, né? Então, atenção a esses pacientes veganos, vegetarianos, né? Da gente sempre usar enzimas vegetarianas para dar esse suporte digestivo, né? E não ser enzima suína, porque geralmente a enzima é suína. E aí tem paciente, por exemplo, não só veganos ou vegetarianos, mas o povo da estamina não se dá bem com coisa suína, né? Um outro ponto importante, quando eu tô falando de tratar esse paciente com SIBO, eu preciso recuperar esse intestino, coitado, que tá pela hora da morte, né? Tá sofrido. Porque esse intestino delgado, que era para ter 5 bactérias, tem 5.000. Tá todo mundo apavorado, não tem ninguém fazendo nada com maestria ali dentro, tá tudo inflamado, uma confusão. Era para ser um Uber Black e virou o trem da Central do Brasil, todo mundo saindo ali pela janela. Então, eu preciso, tirar essa galera toda que está enchendo esse ambiente. 2, dar enzima digestiva, porque meu intestino precisa de férias. E 3, conseguir reconstruir essa saúde intestinal, tá? E a gente sabe que os aminoácidos para essa barreira intestinal é muito importante para controle de permeabilidade, né? Força de tight junction, força elétrica de tight junction. Para a integridade do trato gastrointestinal, para diminuir a inflamação, para diminuir o estresse oxidativo. E aí, nesse sentido, a gente pode usar o App Integrity, tá? Que é muito legal para esses pacientes, porque a gente tem um mix de coisas, né? Então, a gente tem a L-glutamina, na verdade, a glutamina com outros ativos que são interessantes para a saúde do trato gastrointestinal. Tem a perila, que vai atuar como um procinético, tem a L-glutamina, que vai atuar como nutriente para essa mucosa. Tem o licorice, né, que é muito legal para paciente que tem queixa digestiva alta, a gente usa muito para esses pacientes. E tem o astragalus, que melhora muito a imunidade da mucosa. Então, ele vai auxiliar na modulação imunológica
na integridade da mucosa gástrica. E, na verdade, o App Integrity é a glutamina combinada com fibras prebióticas e extratos vegetais para que a gente consiga melhorar essa resposta imunológica e integridade da barreira intestinal. E aí você vai tomar um scoopzinho ao dia. Gosto de usar o scoop à noite antes de dormir, tá? Aqui eu trouxe para vocês como sugestão de protocolo de tratamento, né? Então, a gente usar para melhora da integridade intestinal no paciente com SIBO, o App Integrity, a melhora da digestão, o Digestive Enzymes Ultra e o controle microbiano, o Micro Defense, uma cápsula de 8 em 8 ou uma cápsula de 12 em 12, a depender do que o paciente está mostrando, tá? E na IMO, né? Na IMO, como é que eu trato esse paciente? Então, lembra que a IMO é o crescimento de bactérias que, na verdade, são procariontes, produtores de metano. Não produz hidrogênio, não produz sulfeto, produz metano. Né? Então, eles chamam de metanocibo ou eles chamam de IMO, na verdade, que seria o nome correto, né? Então, quem que causa isso? É essa bactéria aqui, ó, Methanobrevibacter, né? Então, a Methanobrevibacter, ela que vai causar esse supercrescimento metanogênico. Sinais e sintomas: dor abdominal, flatulência e a diminuição da motilidade da alça intestinal. Então, paciente SIBO constipado, geralmente a gente está falando desse carinha aqui, ó, das Methanobrevibacter, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês verem. Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer o teste com gás metano, tá? Lá fora a gente consegue. Mas a gente consegue fazer de IMAP, né? Então, se o seu paciente, né, tiver possibilidade financeira de fazer, porque é um teste caro. E se você vir necessidade, nem todo mundo precisa, né? Que os meus pacientes já chegam para mim, coitados, muito mal. A gente pede o GI-MAP porque ele realmente coloca uma lupa nesse trato gastrointestinal e faz a gente ganhar anos, né? Tipo, 50 anos em 5. Então, ó, as Methanobrevibacter, ó, aqui tá vendo que ela tá aumentada, né? Eu só posso ter menos de que 3,38. Essa é a unidade de medida, é 8, e aqui tá vendo, ó, é 9. Então, essa unidade de medida aqui é mais alta. Então, aqui, ó, essa paciente tem endometriose, não faz cocô de jeito nenhum, tem bexiga hiperativa, uma barriga bizarra, vou mostrar para vocês depois o caso dela. E aqui é um teste negativo, tá? Só para vocês verem, ó, teste positivo, teste negativo, tá? Então é assim que aparece quando a gente está falando lá das Methanobrevibacter. Esse é um caso de paciente portadora de síndrome do intestino irritável e IMO. Essa sou eu, né? Então eu já tive SIBO 2 vezes, na verdade meu negócio é a IMO mesmo. E aqui eu estava em jejum, nos 2 casos eu estava em jejum, né? E isso aqui é minha barriga ao acordar. Já distendida no final do dia, parecia que eu estava com 9 meses. E como eu tenho intestino irritável, se a minha barriga distende, eu sinto dor, né? Então aí fica tudo muito pior na minha vida. Então aqui, 15 dias após tratar, eu fui tratada com antibiótico, tá? Então 15 dias após tratar com antibiótico, claro que eu fiz dieta low food map, eu fiz todos os suplementos que eu tinha aqui em casa, mas eu tive esse resultado rápido pelo tratamento também, tá? Com o antibiótico. Então, assim que fica, tá? E o que você pode usar na IMO? Então, na IMO, esses 3 produtos aqui são excelentes para você. O Micro Defense, que tem essa atividade antimicrobiana. A enzima, porque esse intestino não está podendo digerir nada. E eu não posso deixar alimento na luz intestinal. Se eu deixar alimento na luz intestinal, as bactérias Methanobrevibacter, elas vão comer. E outras bactérias acabam comendo aquilo também. Então, imagina que seu intestino é igual um cano de PVC. Não pode sobrar nada na luz desse intestino. Eu tenho que remover os alimentos que estão ali. Mas como é que eu faço isso se eu não expresso a enzima digestiva? Eu dou a enzima digestiva, né? Então, ó, Micro Defense, Digestive Enzymes Ultra com betaína, tá? Se a sua paciente tiver hipocloridria, geralmente elas têm, senão você usa sem. E o Motil Pro, porque essa paciente ela tende a ser constipada e ela não pode ficar sem fazer cocô, tá? Então, a gente pensa no Motil Pro. E aqui eu coloquei para vocês, ó, melhora da motilidade, 2 a 3 cápsulas do Motil Pro. Tem paciente que com 2 cápsulas fica ótimo, você não precisa usar 3 cápsulas. As enzimas digestivas e o Micro Defense, uma cápsula de 8 em 8 ou 12 em 12, como eu falei para vocês. E o fungo, né? Então já falamos de síndrome do intestino irritável, já falamos de SIBO, já falamos de IMO, agora a gente vai falar do tal do fungo, né? Então, a SIFO, né, é um supercrescimento fúngico de Delgado.
geralmente vem junto dessa galera aí das metanobrevibacters, mas nem sempre, tá? Tem paciente que tem microbiota produtora de sulfeto, produtora de hidrogênio, cheia de fungo. Vou mostrar um caso desses para vocês verem também. Tá? Então, é comum que tenha na paciente com IMO, mas não quer dizer que não pode se apresentar na paciente mais diarreica. É uma disbiose fúngica, tá? Então, é uma alteração microbiana mediada por fungo. O fungo, em contagem, se a gente estiver falando assim, quanto de fungo a gente tem lá no intestino? A gente tem 0,1% de fungo. É bem pouquinha a população fúngica. Só que qual é o problema? A célula do fungo é 100 vezes maior do que a célula da bactéria. Eles são muito espaçosos. Então, eles ocupam muito espaço nesse ambiente intestinal. E mesmo que a massa seja menor, eu tenha menos fungo, eles são grandes, eles são espaçosos, né? Então, acaba que aquilo gera ali um desconforto para esse ambiente intestinal quando essa contagem está acima do ideal. O fungo não é ruim, ele é um patógeno oportunista, ele está lá. Se você der mole para ele, se você der a comidinha que ele gosta, ele cresce, tá? Se você não alimentar ele, ele fica quietinho na dele, só fazendo ali um treinamento de resposta imunológica para você ter células de memória, tá? Voltadas para fungo. Então, o fungo está presente geralmente em ambientes úmidos com a presença de oxigênio, né? Então, por isso que ele gosta de pele, gosta de mucosa, né? Então, oral, vaginal, estomacal, intestinal. Todo o nosso trato gastrointestinal é colonizado por fungo. A gente achava até pouco tempo que isso não era possível, não. Porque como ele gosta de lugar úmido, em contato com oxigênio, a gente falava assim, ué, mas trato gastrointestinal, intestino grosso, é anaeróbio. Não tem chegada de oxigênio lá. O que ele está fazendo lá? Como é que ele consegue se desenvolver nesse ambiente? É que o fungo ele é mais esperto, né? Ele é a versão melhorada da bactéria. Então, ele consegue se meter ali na forma de levedura ou pseudohifas, né? E consegue se dividir nesse ambiente intestinal. Ele está em maior concentração na boca e no reto porque presença de oxigênio. É mais fácil para ele crescer em ambiente que tem oxigênio, mas nada impede que ele cresça nos outros lugares. Os tipos de fungos mais comuns, Cândida, Cladosporum, Cryptococcus e Saccharomyces. A Saccharomyces é um funguinho que a gente usa muito como levedura probiótica. Por exemplo, S. boulardii, né? Que é o floratil. Né? Então, Saccharomyces é uma levedura probiótica. Tá? O Saccharomyces, ele não trata o ambiente intestinal, ele só controla a atividade de água na alça intestinal, para você não fazer diarreia. E tem a Cândida. A Cândida tem muitos tipos de Cândida, muitos, muitos. Né? O que a gente mais conhece é a albicans, mas tem, nossa, inúmeros, vocês nem imaginam. E tem umas que são duras da gente conseguir resolver. Candida cruza e tropicalis, elas são muito resistentes à terapia com fungicida, tá? Raramente ocorre, né, desses fungos crescerem mais do que deveria, a menos que os mecanismos de defesa de proteção tenham sido perdidos. Ou seja, quando eu tenho uma disbiose bacteriana, toda vez que eu tiver um supercrescimento fúngico, eu já tenho um comprometimento bacteriano. Por quê? Para o fungo crescer, a bactéria tem que deixar. Então, se já cresceu o fungo, as bactérias já estão bagunçadas, já está ruim. Eu já tenho uma disbiose bacteriana, eu só assomei uma disbiose fúngica. Toda vez que eu tenho uma disbiose fúngica, eu tenho disbiose bacteriana. Não tem como eu não ter. Porque, como eu falei para vocês, quem deixa o fungo crescer é a bactéria. Porque como é que eu mantenho o fungo quietinho lá nas 5 unidades que ele pode ter? Resposta imunológica sadia e bactérias que controlam o crescimento dele. Quando as bactérias não estão controlando o crescimento deles, eu tenho diminuição, por exemplo, de lactobacilos, que são minhas sentinelas, meus soldadinhos, e eu tenho um sistema imunológico ruim, hiporresponsivo, o fungo acha que é o momento dele. Ele fala, não, meu momento, lá vou eu. E aí ele começa a desenvolver. Aí, se você alimenta o trato gastrointestinal com açúcar, aí ferrou, né? Então, se eu tenho prejuízo bacteriano, se eu tenho uma função imunológica comprometida, diminuição da expressão de IgA, algo nesse sentido, e se eu tenho prejuízo, por exemplo, nas enzimas pancreáticas, lembra que eu falei para vocês que é um fator de risco para SIBO? Na SIFO também, tá? A proliferação fúngica geralmente tem deficiência nutricional, pode ver que ela tem a ferritina de 12, uma vitamina D de 10, né, um zinco de 67, é uma desnutrida crônica. E aí não tem resposta imunológica que dê conta do fungo, que é astuto, que é esperto, que foge da resposta imunológica. A Cândida é cheia de
propriedades para fugir, para escapar da resposta imunológica. Ele tem estruturas adesivas que ajudam ele a aderir. Ele pega a bactéria de baixa virulência, bota para trabalhar para ela. Então, a Cândida tem vários subterfúgios para conseguir morar nesse ambiente intestinal e não deixar que a resposta imunológica pegue ela. E aí, se eu tenho uma paciente com deficiência nutricional, ferrou, né? Aí tá fácil demais para o fungo. Geralmente, eu tenho uma função hepática prejudicada, pode haver polimorfismo em glutationa, né? Pode ter alteração relacionada com intolerância à histamina, porque o fígado acaba estando junto ali, e pode ter endometriose, adenomiose, porque essa galera também tem um fígado bem chumbado, né? Aumento do consumo de carboidrato refinado. Aqui eu não tô falando de fruta, não, gente. Eu tô falando de farináceo, né? Então, as pessoas têm medo de comer a fruta. No geral, a fruta não é um problema. O farináceo é, com ou sem glúten, tá? Metais pesados, toxinas ambientais, se o paciente tiver um aumento de metal pesado, de alumínio, de alguma coisa assim, de cobre, é um fator de risco, tá? Para proliferação fúngica. Estresse ou redução de secreções digestivas, HCl, a elastase pancreática, e uso de medicamento, pílula anticoncepcional, anti-inflamatórios, corticoides, né? Todos eles. Como eu falei para vocês, o fungo, especialmente a cândida, ela é encontrada lá no nosso trato gastrointestinal de indivíduos saudáveis. Tanto é que a presença de levedura, de forma geral, no exame de fezes, não quer dizer muita coisa, tá? Pode ser uma colonização pontual. Só que a gente tem que pensar que o valor de referência é para vir negativo. Se tem ali numerosas leveduras, um aumento de algum tipo diferente de cândida, a gente tem que ligar uma luzinha e falar assim, pô, peraí, né? Por que tem tanto fungo nesse ambiente intestinal a ponto de aparecer na lâmina numerosas leveduras? Tem alguma coisa acontecendo. Tem mais fungo do que deveria ter, né? Então, o fungo ele pode coexistir, interagir com a microbiota do intestino numa relação mutualística. Mutualística é ganha-ganha, os dois estão ganhando, formando biofilmes compostos de fungos e bactérias no trato gastrointestinal. A cândida tem isso de formar biofilme, que é tipo uma casinha. Ela monta uma casinha para ela, se esconde ali dentro. E aí, para matar a cândida, eu tenho que abrir o biofilme, eu tenho que quebrar o biofilme. Quem faz isso é a enzima digestiva, especialmente protease, que quebra biofilme, porque aquela é uma estrutura com uma característica ali mais de proteica, com aminoácidos, por assim dizer. Então, eu preciso quebrar esse biofilme. E existe uma complexa interação entre fungo, bactéria e hospedeiro, tá? Então, tá todo mundo sabendo ali que existe um acordo para eles viverem em paz, mas de vez em quando esse acordo se rompe. E aí, olha que interessante. Muito importante para a resposta imune de mucosa é a IgA. Se eu tenho uma deficiência de IgA, o fungo cresce, tá? Então, seu paciente, sua cliente que tem uma expressão adequada de IgA, a chance dela ter cândida de repetição é menor. Paciente com deficiência de IgA, a chance dela ter cândida de repetição é maior. Isso pode acontecer por uma questão congênita mesmo, uma hipoexpressão de IgA, ou pode ser uma deficiência de vitaminas e minerais que está fazendo uma menor expressão de IgA, tá? Fungo é muito comum em doença autoimune, é muito comum em diabetes tipo 1, é muito comum em Hashimoto, é muito comum em doença celíaca. Então, quando a gente pensa, né, em Hashimoto, doença celíaca e diabetes tipo 1, que moram todo mundo lá no locus gênico do HLA, DQ2, DQ8, a gente tem que pensar que o fungo atua como um grande gatilho, tá? Trouxe aqui para vocês verem, é tudo paciente minha cheio de cândida de repetição, alguns resultados, tá? Então, a IgA secretora dessa aqui, ó, 10, muito baixa. Essa aqui, 14. Essa aqui é puro fungo. Ela é um caso bem complexo, que a gente está tratando desde novembro do ano passado. O fungo não quer largar dela, já foi na imunologista. Nossa, bem difícil o caso. E essa aqui, esse é um GI-MAP, né? Por isso a diferença aqui dos valores. Também tem uma hipoexpressão de IgA. Aí você vai me falar assim, interessante, então tem que aumentar a IgA, né, na mucosa. Como é que faz isso? Então vamos lá, como é que faz isso? Com fibra, tá? Dieta ou suplementação, com nutrientes, zinco, vitamina A, vitamina C, vitamina D, metilfolato, nucleotídeo, beta-glucana de Saccharomyces, que é excelente para a resposta imunológica, é um fragmento da levedura probiótica, é como se fosse a capinha, né? A casquinha dela ali. Então, melhora muito a resposta imune. Probióticos pode ser interessante para aumento de IgA.
IgA está em tudo que é mucosa, né? Então, aquele paciente, por exemplo, faz muita rinite, sinusite, aquela pessoa que está correndo no frio agora em São Paulo, que acorda às 5 da manhã para correr com 7, 8 graus, probiótico pode ser interessante para ela, senão ela pode ficar gripada, pode ficar doente. Aminoácidos como glutamina. Tem que avaliar a desordem associada a glúten, muito comum no paciente com sensibilidade a glúten não celíaca ou doença celíaca, uma deficiência de IgA, tá? Manejo do estresse, porque se estiver estressada, faço supressão de resposta imunológica, né? Aí realmente não dá certo. Tem que avaliar exercício físico, né? Se normal, moderado, ok, mas em excesso eu faço uma indução de síndrome gastrointestinal induzida pela atividade física. Jejum pode ser interessante para esse paciente, mas aí há pacientes e pacientes, nem todo mundo está podendo fazer jejum, especialmente aquela paciente emagrecida, você vai botar ela para fazer jejum? Não faz sentido. Mas qual é a ideia do jejum? Eu conseguir dar um descanso digestivo para esse trato gastrointestinal. E cuidado com dieta muito restrita, especialmente se uma dieta muito restrita em carboidrato, porque a resposta imunológica depende de carboidrato. Se você bota essa paciente em uma dieta cetogênica, ela pode acabar ficando pior, tá? Aí essa paciente aqui, lembra que eu falei para vocês de elastase, né? Que a elastase, que é a enzima digestiva lá, que a gente acaba medindo insuficiência de pâncreas exócrino pela elastase pancreática, ela está muito associada a fungo de repetição, né? Então, olha essa paciente aqui, aquela com a IgA de 14, tem uma elastase pancreática de 90, e quando você olha a fungoscopia, temos numerosas leveduras e a cândida parapsiloses, né? Que é um outro tipo de cândida difícil de achar. Eu confesso que eu nunca tinha visto ela, só, eu sabia que ela existia, mas eu nunca tinha visto, né? Ela aparecendo. Eu tenho achado uns fungos muito doidos, muito esquisitos, né? Então, por que a gente está achando tanto fungo, né? O que está acontecendo? A gente usou muito fungicida. Geralmente, essa paciente aqui, ela fala que ela tinha candidíase. Nossa, eu tenho candidíase uma vida toda. O que eu usei de fluconazol, mas fluconazol não adianta mais para mim. Por quê? Selecionei a cândida mais difícil de morrer. Fiz ali uma seleção, igual um antibiótico, tá? E aí, nessa paciente com elastase pancreática baixa, que é a insuficiência de pâncreas exócrino, eu tenho que fazer uso de pancreatina, tá? Se eu não fizer uso de pancreatina, eu não consigo resolver o caso, tá? Então, a gente pode fazer uso da pancreatina, da pancreatic enzyme. O que é a pancreatina? É um mix, né, de lipase, protease e amilase. Então, aqui eu consigo digerir os três ao mesmo tempo. Você vai dar uma cápsula antes das refeições. Antes que vocês me perguntem, eu não suplemento sal biliar, não vejo motivo para isso, descompassa muito esse ambiente de trato gastrointestinal ainda, não acho que ele é uma boa opção, mas uso muito pancreatina na minha prática clínica, tá? E se o seu paciente é vegano, a gente tem a possibilidade de usar as veganas também, tá? Então, a gente consegue tratar os dois pacientes, tá? E aí você vai falar, mas quais sintomas que o paciente de síndrome fúngica apresenta, né? Muito parecido com o SIBO, né? E aí, como é que você vai saber se é um ou se é outro? Por sinal e sintoma, e você vai ter que excluir SIBO desse paciente, tá? Então, ele pode ter náusea, empachamento, distensão abdominal, má digestão, diarreia, vômito, né? Então, os sintomas são muito parecidos quando eu tenho SIBO e SIFO. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu descarto o SIBO, né? Se esse paciente tiver alguma queixa fúngica, cândida de repetição, dermatite, tem micose, tem frieira, pano branco, isso fala a favor de fungo, tá? E aí, a gente tem vários sintomas, eczema, acne, pé de atleta, micose, em trato geniturinário, posso ter uma exacerbação de TPM, é muito comum que tenha paciente com predominância estrogênica, com muito fungo, tá? Infecção vaginal de repetição é uma cândida atrás da outra. Ou ela já nem vive mais sem a cândida está fazendo uso capião do corpo dela. Perda de libido, coceira anal, que vocês ficam achando que é oxiurose, vamos fazer desparasitação. É cândida. Majoritariamente é cândida. A oxiurose não é super comum em adulto, é muito comum em criança, né? Mas em adulto não, tá? A cândida pode estar relacionada à coceira anal. Eu tenho uma paciente que ela não come muito carboidrato quando ela tá normal, né, no dia a dia dela, mas quando ela viaja, ela adora farináceo, né? Então é pãozinho, é pretzel, é donut. E aí ela falou, Vânia, toda vez que eu viajo, eu tenho uma coceira anal, o que será isso? E aí a gente começou, né, a buscar essa ideia do fungo, e aí é bem característica de paciente com histórico de fungo. Hoje em dia ela tá bem,
Mas se ela bobear, ela faz fungo de repetição. Já tem um histórico grande de candidíase de repetição, hoje em dia ela não tem mais, mas se ela bobear, bobeou, dançou, né? Então, sistema digestivo, gases, distensão, alternância de padrão, ó, diarreia alternada com constipação, aí você achando que é intestino irritável. Mau hálito, ponto preto na língua, múltiplas hipersensibilidades alimentares e ambientais. É uma paciente que fala que o lugar úmido piora. Não, quando eu vou para o lugar úmido, piora. Eu vou para perto da praia, eu vou para a fazenda. Nossa, eu pioro muito, Vânia. Tem algumas pacientes com essa queixa. E sistema nervoso, cansada, sempre cansada. Fadiga normal, dificuldade de se concentrar, fog mind, irritabilidade, insônia, depressão, compulsão por doce. Ela quer comer doce o tempo todo. Se você deixar, ela acorda como brigadeiro. Dor de cabeça, náusea, sensação de queimação. A SIBO e a SIFO, elas podem coexistir, porque nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, ó, é muito comum que no paciente com SIBO, eu tenha SIFO também. Eu tenho os dois juntos, tá? Então, às vezes, eu tô tratando os dois ao mesmo tempo. E aí você tá achando que tá tratando só um, tá tratando os dois. Especialmente se o paciente tem dismotilidade colônica, se o paciente não faz cocô. Porque aí eu tenho uma estase intestinal muito grande, esse bolo fecal fica ali muito parado. E com isso acaba que eu seleciono fungo, seleciono bactéria, tá? Não pode deixar o paciente constipar. Então, bota aí nota de rodapé, o paciente tem que fazer cocô. Se eu não tirar aquele bolo alimentar, né, daquele trato gastrointestinal, ele fica ali fermentando. E aí eu selecionando fungo e bactéria, tá? Aí essa paciente aqui, ó, é aquela paciente da IgA de 14, da elastase de 90. Ela é SIBO positivo, né? Então, ela é positivo para hidrogênio, ela tem um perfil mais diarreico, né? Então, ó, você vê que aqui ela tem realmente um aumento, né, da curva de hidrogênio, e ela tem também, coitada, fungo nesse ecossistema, ó, numerosos bastonetes gram-negativos, e ela tem fungoscopia com numerosas leveduras e uma cultura para fungo positivo. Ela tem tudo ao mesmo tempo, por isso que ela não melhora, né? Então, ela tem uma deficiência de IgA, ela tem uma insuficiência de pâncreas exócrino, ela tem um supercrescimento bacteriano e ela tem uma síndrome fúngica. E ela era tratada como intestino irritável. Ela não tem intestino irritável, ela não tem dor, ela não fala de dor. A queixa dela é outra, tá? Então a gente está tratando outras coisas. A SIBO e a SIFO são intestinais, mas essas repercussões, seus impactos são sistêmicos, porque o intestino, né, conta tudo para todo mundo, como você já sabe, né? Então acaba que eu fico acionando outros órgãos, outros tecidos, tireoide, detesta SIBO. Pele não gosta de SIBO, é super reativa, né? Esse eixo intestino-pele é bem importante, né? Então, tudo. Sistema cardiovascular, a gente vê paciente infartado que eles têm mais contagem de bactéria em trato gastrointestinal, enfim, tá todo mundo sabendo que esse intestino aí tá corrompido. Você vai me perguntar assim, mas qual é a dieta, então, Vânia, para SIFO? A gente não tem documentado em literatura um guideline, algo nesse sentido, que sugira uma intervenção dietética para fungo. O que a gente sabe é que o açúcar é o grande incentivador de fungo nesse ambiente de trato gastrointestinal. Açúcar, alimento de alta carga glicêmica, farináceo e o excesso calórico. Quem come muito mais caloria do que deveria. Às vezes um paciente seu que está fazendo bulking, às vezes é uma mulher que quer, eu quero ganhar massa magra, muito magrinha, quer ganhar massa magra, usa esteroide anabolizante, e aí você entope ela de comida, né? Essa paciente, ela é uma candidata a fazer SIFO, tá? Aqui eu coloquei algumas preparações para vocês colocarem no cardápio das pacientes de vocês. Então, uma bananinha cozida com óleo de coco e cravo. Óleo de coco tem o efeito, né, dos TCMs ali, tem efeito fungicida e melhora de resposta imunológica. O cravo, que tem o carvacrol, que o fungo detesta. Um macarrão de arroz integral, se der para ela comer com salve e azeite. Um shot matinal com própolis, aí você pode botar gengibre, você pode botar cúrcuma, pode botar outro agente, às vezes você tem um cogumelo desses, né? Paciente de fora, tem um Lion's Mane, um cogumelo Reich, alguma coisa assim para a gente colocar nesse shot matinal. Se bem que a Viva Regenera também vende aqui no Brasil, né? Um abacaxi grelhado com óleo de coco e canela. Tem que ter alguma coisa doce na dieta dela, porque se não tiver, ela vai comer e não vai te contar. Porque lembra que ela é ávida por doce, né? Ela tem muito desejo de comer doce. Frango assado com tomilho, o fungo não gosta de tomilho. Usar o alho como tempero, né, nas preparações salgadas e molhos. Um ovinho mexido, uma omelete com orégano, com tomate, tá? Podem ser preparações.
Se essa paciente fala de muita distensão, muitos gases, né, uma queixa muito parecida com a SIBO, a gente também pode fazer dieta low FODMAP, que ela também pode se beneficiar, tá, dessa dieta low FODMAP para contenção desses sintomas gastrointestinais. E aí, o que a gente pode fazer de suplementação? O microdefense com óleo de orégano é perfeito, né? Nesse paciente do fungo, o fungo, como eu falei, ele é difícil de tratar, né? Geralmente eu tô tratando sifo e uma disbiose bacteriana. Então, você pode usar uma cápsula de 8 em 8 horas, pelo menos nos 30 primeiros dias, tá? E depois você pode usar uma dose de 12 em 12. Usar as enzimas digestivas, tá? A Pancreatic Enzymes. Você pode usar a Digestive Enzymes Ultra? Pode também, tá? Inclusive, é a minha favorita. Mas você poderia usar só a pancreatina. E para a saúde imunológica dessa mucosa, o Ep Integrity, né? Que é a glutamina, com a perila, com astragalos, para aumentar a resposta imunológica da mucosa, tá? Aqui é uma paciente, essa paciente é até da Silvia, né? Mas para vocês verem, ó, essa paciente ela tinha SIBO e SIFO. Então, aqui, no primeiro momento, esse antibiótico sem dieta low FODMAP, aí essa paciente estava com essa barriga. Você vê que não combina com o corpo dela, uma paciente que malha, né? É bem frustrante essa paciente ter essa barrigona. Então, aqui, ó, um antibiótico sem dieta low FODMAP. Aqui foi o antifúngico sem a dieta, né? Então, ela já tinha feito o antibiótico e antifúngico, mas sem a dieta, tá? Em nenhum momento foi prescrita a dieta. E aqui foi quando a gente cruza o antifúngico com a dieta low FODMAP. Então, olha a diferença da barriga dela, que inclusive era toda talhada para isso aqui, gente. Essa mulher fica apavorada, né? Eu tô tratando uma paciente assim agora, tadinha, que malha, aquela paciente dedicada, tipo musa fitness mesmo, a menina, até trabalha com isso, mas tá com a barriga desse tamanhão aqui, tá? E por fim, a endobele, a endobarriga. O que é a endobele? A endobele, ela não é síndrome do intestino irritável, mas é diagnóstico diferencial, tá? Endometriose é diagnóstico diferencial de desordens do eixo intestino-cérebro. Então, às vezes, você acha que é síndrome do intestino irritável, não é não. Você está tratando endometriose mesmo, tá? É que a paciente não sabe. 40% dos casos são assintomáticos, ou ela normalizou as queixas e ela vive assim há tanto tempo que ela falou, é assim mesmo, deixa, depois eu vejo isso, né? E aí ela não tem um diagnóstico, até porque o tempo para diagnóstico é de 7 a 10 anos. Geralmente é o sexto médico que ela passa que diagnostica ela. Então, imagina, ela já foi a vários médicos, todo mundo normalizou a dor da menina. Ela fala, às vezes, com outras mulheres que também têm alguma questão, especialmente se for uma mãe, se for uma irmã, já que tem uma característica hereditária. E aí a mãe fala para ela: não, mas eu sempre sangrei muito, eu sempre tive dor, alta relação, não, sempre foi dolorido, sempre tive cólica. Então, na cabeça dela, ela acha que aquilo faz parte do ser mulher. E não é bem assim, né? Então, a endobele é uma distensão abdominal cíclica, característica de quem tem endometriose. Guardem isso. Distensão abdominal cíclica. É isso que vai fazer ali uma diferenciação de síndrome do intestino irritável, porque a síndrome do intestino irritável não é cíclica, a endobele é, tá? E ela piora após a ovulação. Então, ela fala assim: olha, quando eu menstruo, aí eu fico ótima, aí minha barriga fica ótima, eu fico mais magrinha, eu fico maravilhosa. Essa primeira fase do ciclo, para mim, até a ovulação, eu estou muito bem. Depois que eu ovulo, eu vou ladeira abaixo. Então, eu faço um pico de estrogênio, e a partir do pico de estrogênio, essa mulher piora, que piora, que piora. Eu sei que você vai me falar assim, não, mas distensão abdominal, né? Mudança de padrão evacuatório, isso é bem característico de uma TPM, mas aqui eu tô falando de algo extremo, eu não tô falando de algo assim, eu tenho uma leve distensão abdominal, desconforto, uma diarreia, não é isso que eu tô falando. Tô falando de algo extremo, tá? Então, tô falando dessa distensão, dessa dor, desse desconforto, que piora após a ovulação, que piora no período ali de TPM. De vez em quando eu vejo uns vídeos desses, né, no Instagram, e aí a menina bota assim: ah, se aceite, somos diferentes ao longo do ciclo, olha a minha barriga ao longo do ciclo. Eu vou olhando aquilo e falo: querida, você tem endometriose, você não sabe, né? Porque essa barriga aí, isso não é característica do ciclo, não, isso é característica da endobele. Então, na verdade, você tem endobele, é que ninguém te diagnosticou. Então, não normalize esse: ah, eu sou diferente ao longo do ciclo. Não, é verdade, somos mulheres de fase, a gente é diferente ao longo do ciclo. Mas isso aqui não pode ser normalizado, não. Ah, é porque eu vou menstruar. E aí você vai ficar com essa barriga de 9 meses de gestação? Não tem como, né? Quem aguenta uma coisa dessa?
E essa mulher com endometriose, ela tem um limiar de dor baixo na parede abdominal. É igual a síndrome do intestino irritável, tudo dói. Né? Então, é uma barriga dolorida, dolorida ao toque, e que essa dor aumenta após a ovulação. Então, isso é uma coisa que vocês têm que perguntar para pacientes de vocês. A sua barriga muda conforme a ovulação, menstruação? Você vê alguma diferença relacionada a ciclo? E aí tem mulher que fala assim para mim: nossa, Vânia, não sei, eu nunca prestei atenção nisso, vou prestar atenção. Quando ela presta atenção, ela acha um marco temporal. Ela fica bem na primeira fase do ciclo, até a ovulação, dali para frente ela vai ladeira abaixo, tá? Por que isso acontece? Porque nessa paciente com endobele, a gente está falando de uma mudança importante do microbioma, de bactérias diferentes nesse ambiente intestinal, que secretam substâncias diferentes nesse trato gastrointestinal pró-inflamatórias, bactérias como fusobactérias, mais comum nesse grupo de pacientes, que está associado a um quadro mais severo de endometriose ou de uma endometriose pós-parto. Né? Então, uma microbiota diferente que secreta componentes diferentes com a atividade pró-inflamatória e alteração no estroboloma, que é aquele grupo de bactéria intestinal que está associada a metabolismo de estradiol, lá no trato gastrointestinal. E o que é que ela faz? Reciclagem de estrogênio velho. Então, ela pega aquele estrogênio velho que estava lá no trato gastrointestinal pronto para ser jogado fora, já foi empacotado pelo fígado, chegou no trato gastrointestinal e era para ser jogado fora através das fezes. Esse grupo de bactéria, ele acha que dá para usar mais um pouquinho, tipo um brechó, sabe? Um brechó de estradiol. Ela olha aquele negócio e fala assim: não, esse estrogênio ainda dá um caldo, vamos usar mais um pouquinho. Aí eu reciclo e eu jogo de volta na corrente sanguínea. Então vira um loop infinito de estrogênio e de inflamação. E o que é a endometriose, por definição? Doença inflamatória dependente de estrogênio. Imagina como é que eu trato essa paciente se eu não trato o estroboloma? Não tem jeito. Não existe nenhuma forma de tratar endometriose sem pensar em dieta. Não tem como, porque eu tenho que olhar para o intestino dela. Enquanto eu não olho para o intestino, ela não melhora, tá? Eu gero uma inflamação sistêmica, né? Uma alteração em todos os mediadores inflamatórios, um boom de estrogênio bizarro, e ela faz uma reação inflamatória gigantesca e aquela barriga de 9 meses, tá? E aí, como é que a gente melhora o metabolismo hepático, que tem tudo a ver com o metabolismo de estrogênio? Várias formas. Primeiro, não beber, tem que dormir. Controle de xenobiótico, essa mulher não faz detox, ela tem muita dificuldade. Geralmente elas têm polimorfismo de glutationa, não consegue fazer fase 2 de detox. Então ela é super intoxicada. Isso tem inclusive relação com qualidade pior de folículo, se ela quiser ajustar, né? De uma subfertilidade, uma infertilidade. Então, eu preciso fazer com que ela não seja estressada. Geralmente, mulher com endometriose né? Porque o perfil emocional da mulher com endometriose é mulher estressada e super controladora. Então, eu preciso puxar o freio dessa paciente e trazer essa consciência para ela. Eu tenho que melhorar o sono dessa paciente, tá? Porque se ela não dorme, ela sente dor. O sono está associado à percepção da dor. E dormir produz melatonina, né? Melatonina é um antioxidante do sistema reprodutor. Eu tenho que melhorar a resposta hepática dessa paciente, porque ela não faz fase 2 de detox, então ela está sempre intoxicada. Endotoxemia metabólica, está intoxicada com o que ela produz mesmo, ela não consegue jogar fora. Restrição de xenobiótico, não pode beber, não pode fumar, não pode ser sedentária. Então, é uma mulher que tem que ter um estilo de vida ali, ó, muito justo, não pode descansar, né? Não pode ser aquela coisa assim, vou fazer só 3 meses. Não, você vai fazer uma vida inteira. Como doença crônica, a gente trata você cronicamente, né? Então, eu preciso tratar você no longo prazo. E quando eu estou pensando no metabolismo hepático, é muito importante para essa questão do estradiol. Então, a gente tem N-acetilcisteína, ácido alfa-lipóico. Ácido alfa-lipóico é essencial para a saúde hepática, para ajudar a gente em movimento de detox, assim como a NAC, para aumentar a expressão de glutationa. A gente tem silimarina é maravilhoso também para essa saúde hepática. A gente tem a cúrcuma, um baita antioxidante que essa mulher precisa, né, de antioxidante, precisa de muito antioxidante. A gente tem o brócolis, né? Então, aquele grupo das brássicas é super interessante para elas, para ajudar a gente nesse metabolismo de detox. A gente tem alcachofra, que é procinético. A gente tem taurina, glicina, glutamina, metionina, clorela, né? Então, a gente vai usar ali 2 cápsulas ao dia para ajudar a gente no metabolismo hepático, tá? É bem interessante esse produto, o Liver GI Detox. Então, a gente pode fazer uso, deve fazer uso para melhorar esse metabolismo. Algumas diferenças, para vocês terem essa clareza na cabecinha de vocês.
Qual é a diferença de endobele para síndrome do intestino irritável? A endobele é associada à endometriose e a distensão e a dor estão associadas ao ciclo menstrual e à presença de tecido endometriótico na região pélvica. Não precisa ter tecido endometriótico no intestino para o intestino ficar ressentido, não. Se eu tiver tecido endometriótico na região pélvica abdominal, já inflamou tudo e o intestino está sabendo que está todo mundo inflamado. Então ele fica triste também, fica rebelde também. Tá? Então, a endobele é associada à endometriose e a distensão e a dor estão associadas ao ciclo menstrual. Os primeiros 15 dias são maravilhosos, os últimos 15 eu não tenho vida, né? Fico péssima. Na síndrome do intestino irritável, os sintomas não estão associados a ciclo menstrual. Eu posso ficar mal em qualquer momento, independente do ciclo. Eu posso ser menopausada e ter vários sintomas, tá? Então, não está associado a isso. E eu tenho que prestar atenção em gatilho. O gatilho da endobele é a flutuação hormonal do ciclo menstrual. Já na síndrome do intestino irritável, os gatilhos são diversos: comida, estresse e distúrbios de motilidade. Por exemplo, hoje, um dos meus principais gatilhos de síndrome do intestino irritável é constipação. Eu não posso constipar em nenhuma hipótese, porque eu sei que é dali para baixo. Se eu constipar, eu abro uma crise. E às vezes não é nem eu constipar, é eu demorar para ir no banheiro. Eu tenho que acordar e ir no banheiro. Se eu for no banheiro à tarde, eu já tô com esse intestino pior, tá? Então, não posso demorar, não posso gerar distúrbios de motilidade para o meu trato gastrointestinal, independente da fase do ciclo, que ele não aguenta a pressão, tá bom? E por isso que eu falo que a gente tem que ter Sherlock Holmes, né? Porque se você não sabe que endobele existe, como é que você vai suspeitar que é endobele? O paciente tem o que a gente sabe, né? Então, se você não sabe de endobele, você nem cogita essa possibilidade. Às vezes é você que vai falar para a médica dela. Às vezes é você que você fala assim: olha, você tem que ir na médica, você tem endometriose, tem que fazer uma ressonância. Hoje eu atendi uma menina, na verdade eu atendi ela semana passada, ela me mandou o exame dela. O CA-125 dela em 110. Aí eu falei: olha, a gente precisa de uma ressonância, né? Eu acho que você tem uma endometriose, suas queixas são características. Ela, tá bom. Então, ela já tinha ido na gineco, que não pediu para ela os exames, inclusive viu esse CA-125. Falei: então você volta lá e você fala que você vai querer uma ressonância. Você poderia fazer uma outra também, mas eu prefiro a ressonância abdominal com contraste intestinal. A ressonância abdominal e pélvica com contraste intestinal. Então, você volta lá e você pede para ela. Até porque essa paciente, ela mora em Londres. Se ela não fizer aqui no Brasil, em Londres é que ela não vai fazer. Aí ela vai ficar um ano para fazer um exame simples, que a gente não vai conseguir acessar. Falei: então volta lá, você fala para ela que esse CA-125 está aumentado, que a gente precisa investigar melhor isso. Por quê? Porque essa paciente que não melhora, ela veio para mim porque ela tinha SIBO e ela tinha muita queixa. Eu falei: nossa, está poliqueixosa demais. Isso não é só intestino, tem mais gente, tá? E aqui eu trouxe um fluxograma para vocês para a gente entender o que eu prescrevo de comida, né, para mulher com endometriose de forma geral. Recomendação da OMS, dieta do Mediterrâneo, tá? Para todas as pacientes. Mas se a sua paciente tem dor abdominal associada a queixa gastrointestinal, distensão, constipação, hipersensibilidade visceral, a gente vai pensar em outras possibilidades. Então, paciente com endometriose: fulana, você tem dor abdominal associada a queixa gastrointestinal? Não, Vânia, não tenho não. Ah, então tá. Então a gente vai considerar dieta do Mediterrâneo para você, com suplementação de vitamina e mineral, antioxidante, magnésio, cálcio, selênio, ômega 3. Essa paciente não tem condição de viver sem ser suplementada, gente. Não tem. Porque a pessoa tem fadiga, né? Os níveis de vitaminas e minerais são super baixos, ela tem geralmente um comprometimento absortivo, ela tem problema de biogênese mitocondrial, por isso que a gente usa muito o Q10, por isso que ela fala que tá cansada o tempo todo. Então você imagina, só com a dieta a gente dá conta? A gente já tem a vida louca. Se a gente fosse, né? Ah, não faço nada, fico deitadinho, berço esplêndido, não me estresso. Mas essa é a vida que a gente tem? Não é. Então a gente precisa de ajuda para controlar estresse oxidativo, né? Agora, se a fulana chegou lá: ah, Vânia, tem endometriose. Ah, então, você tem queixa gastrointestinal, distensão? Ah, eu tenho. Ah, então tá. Então, o que eu vou fazer para você? Para essa paciente, a gente vai pensar ou numa dieta sem glúten, inclusive você pode rastrear ela para sensibilidade a glúten não celíaca ou doença celíaca, que é possível que exista, tá? Ou uma dieta com baixo teor de FODMAP e baixo teor de níquel, porque pode ser que essa paciente tenha alergia a níquel, tá? Não é incomum que isso aconteça. O que pode ser ali um indicativo para você? A orelha dela inflama. A orelha inflama e contato com metal, às vezes o zíper da calça,
né? Ela pode referir que fica vermelho. Às vezes até você vê, ela tirou a roupa para fazer antropometria, você viu que a pele dela tá vermelha ali quando tem contato com o botãozinho da calça. Aí você pode pensar em alergia a níquel, tá? Se essa paciente não tiver resposta ou não tiver adesão, a gente vai pensar numa dieta do Mediterrâneo e a dieta com perfil anti-inflamatório, com vitamina, mineral e suplementação de ômega. Isso aqui é uma revisão sistemática, é uma proposta de guideline, tá? Inclusive, esse artigo aqui é muito bom, tá? Para vocês lerem. E aí, essa paciente, nem trigo nem leite são grandes alimentos, né? Que ela deveria colocar no dia a dia dela. Isso não quer dizer que ela não possa consumir uma vez ou outra, mas não é para comer todo dia, porque não é para ela. É o que eu falo das minhas pacientes. Ó, álcool não é para você, tá? Trigo e leite também não é seu melhor amigo, deixa para consumir de forma pontual. E se ela tiver, de fato, uma queixa relacionada ao consumo de trigo, consumo de leite, porque ela fica mais distendida e tudo mais, a gente pode pensar na suplementação, né, do Gluten Dairy Digest para digestão do glúten e também do leite, tá? Então, da lactase, no caso. Uma cápsulazinha antes de comer trigo ou consumir alguma coisa com leite, tá? Importante. E a gente tem alguns estudos, né, linkando butirato com saúde do endométrio. Então, esse butirato, ele tem um efeito pró-apoptótico nas células endometrióticas, reduzindo o crescimento de lesões endometriais e tem um efeito anti-inflamatório. E a via, né, que vai controlar isso aqui são as histonas e os receptores de proteína G43. Esses receptores de proteína G, eles também estão associados à expressão de GLP-1, o famoso que a gente adora, que usa as canetinhas, né? Então, ó, butirato tem esse efeito pró-apoptótico, reduzindo as lesões endometriais, e o efeito anti-inflamatório através de receptor de proteína G e histona desacetilases. E aí, nessa paciente, a gente tem uma indicação de fazer butirato. Para ela pode ser bem interessante, tá? Uma colherzinha de chá ao dia, ou à noite, ou de manhã, especialmente se ela tem uma queixa gastrointestinal, mas não somente. A gente sabe que esse intestino está associado à melhora do quadro da endometriose e da adenomiose também. Tudo que eu estou falando de endometriose, você pode extrapolar para adenomiose, tá? E a gente tem alguns estudos que mostram que butirato melhora o sono por conta do eixo intestino-cérebro. E qual é a questão do sono na mulher com endometriose? Se ela não dorme, ela sente mais dor. Ela precisa dormir. Sono de qualidade e em horas, né? Então ela tem que dormir ali. Um adulto geralmente dorme de 7 a 9 horas e tem que ser um sono profundo. Geralmente a qualidade de sono da mulher com endometriose é péssima, porque ela não alcança sono REM. Então ela está sempre cansada. É um dos fatores que ela está sempre cansada. Aumenta a percepção da dor, aumento de sintomas depressivos e piora da qualidade de vida, que a dela já é ruim. Se ela não dorme, fica pior ainda, tá? E a gente pode usar os chás, ó, passiflora, matricária recutita, camomila, né, que é a camomila, passiflora, melissa, lavanda e o anis. O anis é ótimo também, porque o intestino gosta muito dele, para acalmar a fera. A lavanda também é muito legal, especialmente se ela tiver transtorno disfórico de humor, pode ser uma boa opção para ela, tá? Então, a gente colocar os chazinhos também seria muito interessante. E aí, como é que a gente pode fazer esse protocolo de tratamento? Para melhora da digestão e da distensão, a gente pode usar a enzima digestiva, seja a pancreatina ou a Digestive Enzymes Ultra, se eu estiver tratando uma SIBO ou uma SIFO. 70% das mulheres com endometriose vão ter SIBO, então por isso que a gente tem que rastrear nelas também, tá? O metabolismo do estradiol, o liver GI detox, para a gente conseguir melhorar esse metabolismo detox, o butirato, para melhorar a qualidade do sono, do intestino, do endométrio, e se ela for consumir trigo e leite de forma SOS, uma cápsulazinha SOS, quando e se ela for consumir algo com trigo, algo com lactose, tá? Pode ser uma aplicação. E essa paciente aqui foi um dos casos mais difíceis que eu tratei. É uma paciente com uma endobele. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Fiquei apavorada. Essa é uma paciente que já tinha tratado o SIBO 6 vezes, com antibiótico. Ela tem um GI-MAP horroroso, é aquela que tem lá as Methanobrevibacter, ela tem Klebsiella, ela tem tudo, vocês imaginam, assim, é uma guerra biológica, o intestino dela é completamente mexido, né? Até porque ela fez esse uso muito regular de antibiótico. E aí ela chegou com essa barriga, eu fiquei apavorada, falei, gente, será que eu sei tratar isso? Bom, 3 semanas depois a gente já começou a ter bastante resultado, né? Então ela não tinha essa barriguinha que você vê que ainda está distendida.
Mas, e aqui ela até ia menstruar, mas você vê a diferença disso aqui, gente? É uma paciente magra. Você vê que não tem nada a ver essa barriga. Parece a Barbie grávida. Vocês lembram quando a gente era criança? Que a gente tinha Barbie grávida, que acoplava a barriga? Né? Então, isso aqui é uma endobele de respeito, né? Apavorante. 3 semanas depois, a gente tratando, né, esse ambiente intestinal, a gente já teve um baita resultado, né? É uma paciente que hoje ainda, ela tem uma leve distensão, mas nada que se compare a isso aqui, tá? E aí a gente faz terapia de biofeedback, a gente faz algumas outras coisas, porque lembra que esse abdômen dessa paciente com endobele, ele é diferente da mulher não afetada, tá? Presente para vocês, né? Quem quiser testar os produtos da Pure Encapsulation, um cupom de desconto, né? Matoso20, tá válido até sábado, dia 31/8, tá? Então, quem quiser testar, quiser conhecer os produtos, são maravilhosos, a qualidade é ótima, né? Então, realmente gosto, confio muito na marca. E para você que é nutricionista, que não assistiu a minha aula sobre como conseguir transformar seu conhecimento em aumento de faturamento, fica aqui um presente, fica um convite, se você é nutricionista ou médica, só fazer a leitura do QR Code, fazer a sua inscrição e você vai receber a aula para você assistir aí do conforto da sua casa e já colocar em prática o que eu sugiro. Esse é um presente da mentoria Atena, porque quanto mais nutricionista experiente, bem-sucedida, para mim, melhor, né? Vocês sabem que eu sempre digo para vocês, a gente não está competindo. Eu quero que você vença também. Eu espero que vocês tenham gostado. Termino essa aula com a nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição a gente não vai tratar nada, porque não tem como não puxar a sardinha para o nosso lado, a nutrição é o máximo mesmo, né? Obrigada, gente. Vamos fazer aqui. A Bia vai moderar algumas dúvidas, vai trazer para a gente algumas dúvidas que vocês tiveram. Vamos conversar um pouquinho. Oi, Vaninha. Oi, pessoal. Boa Oi. noite. Eu separei algumas aqui. Vou fazendo uma triagem aqui para você, tá? Tá bom. Primeiro, super obrigada pela aula, foi maravilhosa, como Ai, que bom. sempre. A gente teve duas perguntas sobre Motil Pro que eu vou já juntar numa só. Então, primeiro, né, se ele teria algum efeito parecido com o biointestil e por quanto tempo a gente poderia usar o Motil Pro pensando num protocolo de tratamento. O efeito, a ideia, né, de efeito procinético é o mesmo porque é mediado pelo gengibre, né? Então é o gengibre que tem essa coisa de fazer esse efeito aqui procinético, mas ele ainda tem outros componentes que amplificam a resposta do gengibre, tá? Então a gente pode usar o Motil Pro no lugar do biointestil, até porque se seu paciente mora fora, você não vai conseguir encontrar o biointestil lá. Então, eu uso muito o Motil Pro para os meus pacientes que estão fora, mas também aqueles que estão aqui no Brasil. Tem gente que não se dá muito com biointestil, faz reação de die-off, né? Então, às vezes, um paciente com uma queixa digestiva alta também acaba não tolerando em doses mais altas, e aí eu coloco o Motil Pro. Quanto à intervenção, tá? Os meus protocolos de tratamento para SIBO e para SIFO, eles vão durar em média de 60 a 90 dias. E depois disso, a gente faz uma reanálise para a gente entender se esse paciente precisa continuar usando ou não. Mas se ele precisasse continuar usando no longo prazo, é melhor Motil Pro do que Resolor, né? Do que PEG 4000. Então, se esse paciente precisar de uma ajuda para esse intestino funcionar, a gente pode manter em longo prazo. E aí, já aproveitando que você falou, né, do seu tempo de tratamento, tinha uma pergunta sobre o período de uso das enzimas nos pacientes com SIBO. A gente segue também nessa sua sugestão de 60 a 90, ou para enzimas a gente teria um uso em mais longo prazo, né, mais como um suporte crônico? Assim, ó, pensando na SIBO, que a gente espera que a gente vá resolver a SIBO, né? Então, que a gente vá matar esse ambiente, essas bactérias que não estavam convidadas. Então, nesse período de tratamento, 60 a 90 dias, a gente usa. Mas na prática, nem sempre dá para esse intestino se reconstruir após 60 a 90 dias, porque ele é muito grande. Eu não sei se vocês sabem, eu tô falando 7 a 9 metros de extensão. Então, imagina eu reconstruir esse ambiente todo. Às vezes eu preciso de um uso maior de enzimas, tá? E às vezes esse paciente acaba que ele já tá bem, já tá ótimo, mas quando ele vai sair um pouco da dieta, ou quando ele tá em crise de intestino irritável, ou quando ele vai viajar, eu sempre coloco como suporte, tá? Então eu peço para o paciente, olha, leva as suas enzimas, que aí você come as suas coisinhas, não passa mal.
Eu mesma, quando viajo, eu levo enzima digestiva, porque eu sei que o meu intestino não está acostumado a comer um monte de coisa, e eu, numa viagem, vou comer mais açúcar, aí come um trigo, come um leite, eu não tenho essa capacidade digestiva toda, né? Então, eu preciso ajudar o meu intestino a funcionar, porque ele tem um prejuízo ali em absorção de carboidrato, característica da síndrome do intestino irritável. Maravilha. Ainda falando de uso de suplementos, né? Você tem uma faixa de dose de berberina que usa na prática clínica? Ó, as doses são bem amplas, a gente tem estudo com dose altíssima, 3.000 miligramas, não tem necessidade da gente atuar assim, porque a nutrição não vai usar só berberina, né? A gente usa ali várias coisas de diferente. Então, a gente pode utilizar 100, 300, 600 miligramas. Cuidado com o paciente mais diarreico, porque ela pode soltar esse intestino. Então, o paciente que é aquela casquinha de ovo, que tudo ele tem diarreia, eu boto dose bem baixinha, 100, 150 miligramas. Vou bem devagarzinho para treinar esse intestino, aqueles protocolos de training the gut que a gente faz para o atleta, eu faço também para suplementação desse paciente que tem esse intestino muito sensível. Então, é 100, 150 miligramas. O constipado, ele já aguenta uma dose mais alta. Aí você pode trabalhar com 300, 500, 600 miligramas ao dia. Só que lembra que mais berberina, mais caro, não é um ativo barato, né? E aí vai depender do poder financeiro do paciente também. Maravilha. E ainda falando sobre dose, você comentou sobre o efeito das enzimas na quebra do biofilme. Uhum. Tem alguma dose específica ou essas que a gente encontra nos produtos que a gente usa normalmente já são válidas? A gente não tem doses assim, o guideline da dose. Na verdade, gente, estudar enzima digestiva é uma coisa muito Difícil. doida, né? Porque a gente tem muito pouca publicação, a gente tem muita prática clínica, mas pouca publicação. Às vezes você vai procurar, você fica até triste, você fala, gente, não é possível. Teoricamente, eles dizem que assim são casos muito específicos, numa insuficiência pancreática, mas na prática a teoria é outra, né? Então, a gente não tem uma dose documentada em geral nas doses que a gente usa. Já costuma ter um efeito bem bacana, tá? Para quebra de biofilme, mas a gente não tem assim, não, só nessa dose que funciona. A gente ainda não tem essa expertise a nível científico. Daqui a um tempo talvez a gente tenha, tá? Maravilha. E você falou um pouco daquela parte da detox ali, né? Do o comprometimento da detox, prejudicando toda a parte hormonal. E você comentou em algum momento sobre reação à suplementação de glutationa. E aí teve uma pergunta sobre por que esse paciente poderia ter essa reação à suplementação de glutationa. Não, essa paciente não produz glutationa, na verdade. Ah, Ela ela não reage produz. mal à Tá, glutationa, tá? tá. Ela não consegue produzir GPX por Por polimorfismo em conta GPX, de. e aí ela não consegue fazer fase 2 de detox. Essa paciente pode responder se ela tiver uma intolerância à histamina, tá? Especialmente primária, a NAC, a N-acetilcisteína, porque vai diminuir a degradação de histamina em trato gastrointestinal. Mas geralmente essa paciente tem uma intolerância à histamina secundária, por conta da SIBO e tudo mais. Tá, maravilha. E a última aqui, se na Endobele a gente, se o Vitex agnus castus, ele seria uma opção para tratar toda a parte de modulação hormonal. É excelente, tá? Para essa paciente com endometriose, mioma, SOP, a gente pode usar o Vitex, porque ele vai fazer um ajuste de níveis hormonais, diminuindo esse impulso, esse excesso de estradiol e aumentando o nível de progesterona. Geralmente, essa paciente tem uma resistência à progesterona, né? Então, ela tem dificuldade da progesterona se ligar aos seus receptores e fazer os efeitos que ele deveria fazer. Né? Então, às vezes, ela até produz, mas eu tenho ali algumas dificuldades na ligadura mesmo desses movimentos de chave-fechadura. E aí acaba que essa paciente, ela é sempre estrogênica, por isso que ela é mais agitada, ela é mais irritada, né? Que é como se ela ficasse ali na primeira fase do ciclo, ela não entra muito bem na segunda fase, que é uma fase mais relaxada, mais tranquila, né? Por isso que tem gente que fala, então progesterona eu durmo. Progesterona relaxa. Estrogênio é ação, né? Então, Então, essa mulher, ela é mais, por isso que ela é mais irritadiça também. maravilha. E você falou do probiótico na corrida às 5 da manhã. Eu Eu não pensei em tô, você. logo imaginei, mas eu não estou reativa à histamina, não, porque eu corro às 5 da manhã com 8 graus, feliz da vida. Nossa, é porque tem muito paciente que começa a correr nesse tempo, né? Que E, fica com rinite, sinusite, é, rinorreia, espirra, alergia. E exato. aí o O óleo da probiótico pode ser fineza.
o olho lacrimeja, então pode ser interessante a gente usar probiótico, Mas né? eu gostei Especialmente se da tá dica. treinando longão, né? Eu vou ficar de olho no meu próximo treino no frio, se isso acontece. Isso, pode ser interessante. Pode. Mas obrigada, Bem, Vaninha. amei, tá? Em relação a IgA, Sandra, IgA fecal, tá? Que eu tô falando, tá? Mas pode haver deficiência de IgA também se você dosar em sorologia, tá? Geralmente esse paciente, às vezes ele é um celíaco, é um paciente que tem alguma questão imunológica mais importante, às vezes até congênita mesmo, e às vezes a gente documenta isso já lá na primeira infância, tá? Para quem é da clínica do intestino, essa aula vai subir na plataforma, tá? Então vocês podem assistir depois. A Pure Encapsulation também vai receber essa aula, tá? Então a gente pode, depois eles podem distribuir para vocês. Agradeço muito que vocês estejam aqui. Feliz Dia dos Nutricionistas. Aproveitem, porque a nossa profissão é a profissão do presente e do futuro, tá? Então, vamos trazer conhecimento para os nossos pacientes, porque conhecimento é poder, né? E quando uma mulher se cura, todas as outras se curam junto com ela, tá? Então, feliz Dia dos Nutricionistas. Beijo, obrigada, Pure Encapsulation, pelo convite e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo, tchau. Beijo.